O rádio eu levo muito a sério, faço muito bem feito, como tudo que eu me proponho a fazer na minha vida. Sou extremamente metódico, alguns me chamam de perfeccionista, eu tomo isso como elogio, né? Porque o problema não é ser perfeccionista. O problema é você não ter qualidade para ser perfeccionista. Sim. Você tem que ser perfeccionista dentro daquilo que você faz. Eu entendo o perfeccionismo como vontade de fazer bem feito. Uhum. Às vezes você não tem os meios para fazer perfeitamente, mas se você fizer muito bem feito com os meios que tem, você é um perfeccionista. Perfeito. Porque você está cuidando do detalhe, né? Então eu faço rádio com muita entrega, com muito carinho, com muito amor, mas a minha atividade principal continua sendo a área do desenvolvimento. Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do Fala Mais, o nosso podcast aqui do oeste de Santa Catarina, onde a gente recebe os nossos convidados para a gente bater um papo, conhecer as histórias, compartilhar conhecimento também. O Fala Mais que tem oferecimento da Cicobi Valcred Sul, do Frigorífico Arvoredo, da Notável Construtora, também da Concorde Informática e do Oeste Mais. Vamos lá, apresentação do nosso convidado da semana. Estamos recebendo um gaúcho aqui no Fala Mais hoje. Ele vem lá de Canoas, né? Vem de Canoas não, ele nasceu em Canoas, ele vem de Chapecó, né? Tá morando em Chapecó já há um bom tempo, né? Trabalha por lá, é graduado em Coaching e Desenvolvimento Humano, tem pós-graduação em Psicologia Organizacional, é palestrante, mentor comportamental, também comunicador de rádio e narrador. Além de tudo, né? Narra os jogos da Chapecoense, por exemplo. Está conosco aqui no Fala Mais o Gladir Azambuja. Seja muito bem-vindo, cara. Obrigado pela tua presença. Legal. Jonathan Jefferson, um abraço. Obrigado pela oportunidade. Uma honra estar aqui, né? Para a gente poder falar. Se tem uma coisa que conecta as pessoas é falar e ouvir, por consequência, né? Então vamos exercitar aqui esses canais de comunicação tão primitivos, tão naturais, mas que podem transformar vidas, desde que a gente fale o que tem que ser dito e ouça aquilo que tem que ser ouvido, né? Perfeito, primitivo, mas a gente sempre atualizando esse formato, né? Tanto é que estamos no digital para nos comunicar, né, Azambuja. A gente te conheceu, inclusive, agora recentemente, uma das tuas vertentes, né, como palestrante dentro do HJ, o evento que ocorreu em Concórdia. E eu acho que a gente pode justamente iniciar por esse tema dentro da tua carreira profissional e de entender em que momento você despertou para essa função, digamos assim. É interessante essa pergunta, né? Porque eu acho que ela começa a colocar as coisas numa ordem em que ela fundamenta o meu trabalho, né? Eu gosto muito desse recorte do tempo na vida, né? Ou dos recortes do tempo na vida e da maneira como os ciclos vão se iniciando e terminando ou vão acontecendo concomitantes. Tem ciclos que não se encerraram, mas outros que iniciam e você começa a ter as chamadas atividades paralelas, que na verdade são paralelas, mas de vez em quando elas dão uma encostadinha uma na outra, porque é difícil você ter atividades, rotinas, agendas que sejam completamente distantes uma da outra. Porque é você o agente. Perfeito. Então tem algum momento que esse ser que é você, ele acaba aproximando ou até juntando essas atividades. A minha atividade na área do conhecimento, do desenvolvimento humano, ela está caminhando aí para quase 1,5 décadas. E ela aconteceu meio que por acaso, né? Meio que por acaso. Mas eu descobri que eu já fazia ela, né? Que eu já desenvolvia essa atividade. Eu sempre gostei de entregar para as pessoas momentos de reflexão, de autoanálise, de conversar com as pessoas tentando extrair delas algo que era delas, para que elas pudessem solucionar demandas delas. Hoje eu enxergo e defino isso como estou definindo para vocês, para a nossa audiência aqui, com clareza. Mas isso acontecia intuitivamente. O que eu estou falando? Eu tenho 2 períodos antes de iniciar esse trabalho, que não é nem trabalho, é uma missão na área do autoconhecimento, desenvolvimento humano, 2 períodos que são extremamente colaborativos, que foram me dando bagagem, estrada, visão,
e foram me constituindo para, de repente, um dia eu enxergar a oportunidade e fazer a transição. Muitas coisas eu fiz já na minha vida, né? Mas essas duas fases, para mim, são as mais importantes. Eu poderia falar do tempo em que menino ainda fui e trabalhei, numa época que podia, né? Hoje não pode mais, mas trabalhei como servente de pedreiro. Poderia falar de quando eu trabalhei como atendente de padaria, como empacotador de supermercado. Poderia falar disso tudo. E isso faz parte da minha história, de alguma maneira ajudou. Mas existem 2 outros períodos que esses agregaram valor ao meu conhecimento, né? Eles me deram experiência, me deram visão, me deram capacidade de vivência, né? O primeiro é como militar do Exército. Eu fui formado no Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva, do 19º Batalhão de Infantaria Motorizada, em São Leopoldo, lá na Grande Porto Alegre. E foram 6 anos intensos. Muito jovem, porque a gente acaba se formando muito jovem. Eu fiz o curso no ano do serviço militar, né? Então eu tinha 19 anos. E pouco tempo depois eu fui chamado para preencher uma das vagas do batalhão, já formado como oficial, porque o batalhão não tinha o número de oficiais e o Exército não consegue formar essa quantidade de militares de carreira que precisa para preencher os quadros. Então ele forma os chamados sargentos, oficiais temporários, né? Que tem um período de tempo que fica lá e depois termina a carreira, não fica efetivo. Então eu fui chamado, fui para lá, fiz o meu trabalho, ali com um pouco mais de 20 anos de idade, tendo vidas sob minha responsabilidade, né? Eu não entrei em combate, não fui para a guerra, mas a mente era de estar preparado para toda e qualquer missão para a qual fosse chamado. Eu sempre levei muito a sério esse tipo de comportamento. Não era um emprego, né? Eu estava lá cumprindo uma missão. Aliás, essa palavra missão ela está ligada comigo já há bastante tempo, né? Então eu estava lá cumprindo uma missão e eu levei muito a sério isso. Inclusive o nosso batalhão na época ele foi elencado numa posição de destaque dentro da estrutura do Exército, isso lá na primeira metade dos anos 90, onde nós passamos a nos enquadrar como força de pronto emprego. É como se fosse um batalhão de operações especiais. Para quê? Principalmente, entre outras missões, nós desenvolvermos expertise para as forças de paz da ONU, pelo mundo afora. O Brasil estava se lançando a esse cenário. E olha só como é curioso isso. Isso foi em 1994 que houve essa mudança de patamar do batalhão. E ali nós começamos então a mudar a nossa instrução, né, interna, a preparação, e começamos a voltar essa preparação, direcioná-la para essas forças de paz da ONU. Em 2004, o Brasil foi para a primeira missão de paz. Não na história dele, porque anteriormente o Brasil participou, mas havia muitos anos que o Brasil não participava. E o Brasil, em 2004, foi para a Força de Paz no Haiti. Participou da reorganização, né, do Haiti. E o batalhão escolhido foi o nosso, o qual eu não estava mais, porque já havia terminado meu tempo. Mas muitos militares que foram em 2004 para o Haiti iniciaram o treinamento ainda quando eu estava lá. E eram meus subordinados, dentro da escala hierárquica, né? Que a gente fala assim, meus subordinados, parece que o cara tá, né? Era o bonzão lá. Não é que o Exército, ele é centrado em cima, as Forças Armadas, né? Tem camadas, né? Em cima de 2 pilares, hierarquia e disciplina. São os 2 pilares principais das Forças Armadas. E eu, né, apesar de ser bastante novo, eu tinha pessoas com muito mais idade. A gente tinha idade para ser meu pai lá e estava sob meu comando. Porque não é pela idade, é pela formação, é pelo posto que você ocupa. Então eu tive soldados que depois permaneceram, foram subindo na escala hierárquica, que foram para o Haiti 10 anos depois, já formados cabos, sargentos. Então, eles eram de carreira, eu não, mas eu tenho esse orgulho, carrego comigo, assim, que os treinamentos eles iniciaram quando eu ainda estava lá. Então, de certa forma, eu fiz parte daquilo. Sim. Então, esse recorte de tempo como militar foi extremamente importante, principalmente para trabalhar lideranças, né? E não só desenvolver, mas desenvolver a minha liderança, né? Porque eu precisava fazer um bom planejamento, né? Pensar numa execução melhor ainda. Então, como eu falei antes, pensar em vidas. Concomitante a isso, enquanto meu tempo de militar estava terminando, eu já estava me preparando para outras coisas, né? Aí fui para uma área completamente diferente, totalmente fora de um padrão militar. Foi quando eu comecei no rádio.
E aí comecei no rádio, estou nele até hoje, já são aí mais de 30 anos de carreira. Então, o rádio foi outra escola incrível também. Mas esse teu, só antes da gente entrar nessa parte da comunicação do rádio, o tempo de militar, você falou, né? Ele já estava com a previsibilidade ali de encerrar. Isso. Mas havia a possibilidade de você permanecer nessa carreira? Havia uma possibilidade, aí entram questões estruturais do Exército, né? Eu teria que terminar uma faculdade de administração ou de medicina. E havia teu interesse? Não por essa função, porque eu sempre fui o cara da ação. E eu era de infantaria. E a infantaria é pé no chão. É pé no chão, é barro, é chuva, é intempérie, né? O infante, ele é o militar que luta lá no olho do inimigo, né? Olhando para o olho do inimigo. E eu sempre gostei disso, né? Então, eu não me via como um militar sentado atrás de um birô. Sentado atrás de uma mesa... Isso é uma linguagem bem antiga, tá? Mas só para vocês entenderem. Datilografando. Sim, máquina de escrever. Que era da época, né? Fazendo relatórios. Eu não me via nisso. Eu tinha que estar com o meu fuzil na mão, lá, fazendo o que era feito lá na frente, né? E eu não, aí, para isso, já não havia mais idade, porque daí são os que são formados na Academia Militar das Agulhas Negras e coisa e tal. Daí você, na época, tinha que entrar com 16 anos, fazer escola preparatória, depois fazer a academia, né? E eu não tinha mais idade. Hoje parece que mudou, já tem uma idade mais avançada. Se fosse no meu tempo, talvez desse ainda para tentar. Mas eu entendi que tinha terminado o tempo e segui minha vida, né? Sim, você queria estar com a arma na mão, né? Você trocou a arma, né? Pegou essa arma aqui, o microfone. Que não deixa de ser uma tremenda arma, né? E você pode utilizar como arma, né? Vale essa metáfora, né? Como a arma mesmo, né? Propriamente dita, ela pode ser usada para o bem e para o mal, né? Sim. Pro bem e para o mal. E como é que foi para você, Azambuja, tomar essa decisão, na verdade, né? De sair do Exército ali, de não tentar outros caminhos dentro das Forças Armadas e o encontro seu com o rádio, como é que foi? Ele se deu por algo, né? Esse encontro com o rádio, ele se deu basicamente pela necessidade de satisfazer um desejo daqueles sonhos de menino, né? Que era muito comum na minha época de menino. Eu já estou naquela idade que a gente fala da minha época, né? Da minha época, né? Quando tudo só que era mato, aquela coisa toda, né? Que era de ser jogador de futebol. E tentei, né? Não foi por falta de tentativa. Cheguei a jogar nas categorias de base de 2 times lá do Rio Grande do Sul. Do Aimoré, que fica em São Leopoldo, na Grande Porto Alegre, e do Novo Hamburgo, que é um time bem conhecido também lá. Cheguei a jogar nas categorias de base. Fui até juvenil, né? Quando ia passar para juniores, aí eu optei pela questão de ir para o Exército, né? Porque eu vi que eu ia ficar pelo caminho, né? Ia perder tempo. Eu era muito esforçado, mas de esforçado o futebol tá cheio já, né? O futebol tá precisando de talentos. E aí eu fui para o Exército, mas quando eu estava terminando, e sempre, eu até hoje jogo meu futebol, sou teimoso ainda, né? Vivi em cima disso, gosto. Não tenho mais muito tempo em virtude da agenda, mas gosto muito, né? E eu descobri um dom, né? Mas dons, apenas dons, não te fazem ser um bom profissional. Mas geralmente começa ou por um desejo muito grande ou por uma certa habilidade. E eu descobri uma certa habilidade para narrar futebol. Eu narrava. Por quê? Porque o meu pai, a trilha sonora da minha casa, que eu tenho assim as recordações mais distantes, mais longínquas, a trilha sonora da minha casa tinha alguém narrando futebol, que meu pai ouvia a rádio o tempo todo. Então eu teve grandes nomes da narração que eles até hoje ecoam na minha memória, como Haroldo de Souza, que eu tive a honra de trabalhar depois, um dos maiores narradores do Brasil, Armindo Antônio Ranzolin, que era um cara incrível, entre outros tantos, né? Citando aí, quem sabe, os 2 mais conhecidos, né? Os 2 grandes narradores da história do futebol do Rio Grande do Sul. E de repente eu me vi capacitado para pelo menos tentar. E aí você começa, né? Começa a bater de porta em porta, tentando achar um espaço. E de repente aconteceu. E quando eu vi, eu estava no rádio, narrando futebol. A porta de entrada, então, foi para ser narrador. Para ser narrador. Só que você não entra para ser narrador, né? Até tem uma história engraçada, né? Já que isso aqui é um programa de histórias, eu já profissional do rádio, já trabalhando, eu estava lá, quem sabe, uns
4, 5 anos, mas trabalhando no interior, né? Rádios de interior. E eu trabalhava numa rádio que se chama Rádio Taquara, que é da mesma cidade no Rio Grande do Sul, que é o mesmo nome, Taquara. Uma rádio muito tradicional lá, né? Das rádios do interior do Rio Grande do Sul, uma rádio antiga, muito tradicional. E eu consegui um emprego na Rádio Taquara e fui morar em Taquara, levei família, tudo, e vamos lá, né? Vamos trabalhar. Né? Não tem alternativa, né? É onde tem, vamos embora. Quem quer escalonar e crescer tem que aproveitar as oportunidades. E eu já estava lá 1 ano e meio, mais ou menos, trabalhando, e um colega, amigo de infância, trabalhava na Rádio Guaíba, em Porto Alegre. Eu não sabia, um amigo que eu conhecia, estudei junto lá em Esteio, que foi... Eu nasci em Canoas, mas a minha criação mesmo, assim, da fase de menino, de adolescente, foi em Esteio, que é juntinho ali, né? Tudo Grande Porto Alegre. Na Grande Porto Alegre você não sabe onde começa e onde termina, né? Tudo grudado as cidades ali. E esse amigo, o Evandro Dias Gomes, o nome dele, até tem nome de artista, né? O Evandro. E ele trabalhava na Rádio Guaíba, e eu não sabia disso. E um dia nos encontramos no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, numa transmissão de um jogo do Grêmio, que era um jogo, acho que era um Grenal. Geralmente, quando tem jogo grande, as rádios do interior vão fazer também, né? Não tem acompanhamento diário, mas quando é jogo grande, você vai lá fazer. E eu encontrei ele lá. Pô, muitos anos sem se ver, né? Nos abraçamos, conversamos. E ele falou para mim, disse, eu nem imaginava que tu trabalhava em rádio. Eu disse, também não imaginava que você trabalhava em rádio, né? E passou aquilo. E, de repente, eu tirei férias na Rádio Taquara. Tirei férias, fui passear, fui visitar a família, coisa e tal. Quando eu voltei, sabe que você volta, às vezes, das férias, volta meio que se arrastando, né? Aquela vontade um pouco abaixo do nível, né? Já entrando na reserva, né? Na vontade, assim, tá... Porque as férias seriam para recarregar. Recarregar a vontade de não trabalhar, né? Porque as férias, geralmente, elas servem para isso, né? E aí eu voltei e tinha vários bilhetinhos em cima da minha mesa, porque eu narrava jogos lá no interior, muitos jogos narrados em cima de carroceria de caminhão, essas coisas bem de interior mesmo. E fazia a redação. Era futebol amador, no caso. Futebol amador. Sim. E o que tivesse, né? Porque eu falei que tinha um Grenal, a gente ia transmitir o Grenal. Tinha um jogo lá do Pirapora com o Piriri, a gente ia transmitir lá também, né? Eu transmiti uma vez um jogo lá que os dois times eram o Churubangas e o Papagaio. Não tenho ideia, né? O Churubangas era de São Francisco de Paula e o Papagaio era de Nova Hartz. E era um campeonato regional pegado lá, rapaz, não faz ideia, né? E a gente transmitiu o jogo lá em cima de uma carroceria de caminhão, da decisão. Tiveram que manobrar o caminhão e nós narrando o jogo e o caminhão manobrando para liberar o portão, porque ele estava bem na frente do portão de entrada. Sim. Bota o caminhão para lá, bota para cá e nós em cima lá, agarrado na carroceria, transmitindo. E aí, aquele monte de bilhetinhos lá, ligar para Evandro. Eu voltei meio sem saco, larguei aqueles bilhetes pro lado lá, peguei minha máquina de escrever, né? Quem está nos assistindo, procura no Google aí, máquina de escrever, vocês vão entender o que se trata, né? E aí peguei e comecei a datilografar, porque eu era responsável por fazer a redação do noticiário do meio-dia. Tinha um correspondente lá na rádio, que era um dos patrocinadores que mais pagava, então era um programa importante. Então eu era responsável por fazer a redação, eu tinha que colher as matérias, fazer o texto para a rádio, para o locutor. E aí passou, aquilo era 12:30 que entrava no ar, passou o correspondente, eu saí para almoçar, voltei no início da tarde para a rádio, sentei na minha mesa, olhei aqueles bilhetinhos lá. Vou ligar para esse tal de Evandro aqui. Não me lembrei que era o Sim, meu... não tinha se ligado. Amigo. O meu amigo, né? Liguei, atendeu. Rádio Guaíba, Correio do Povo, boa tarde. Aí que eu me liguei, disse, opa, acho que é o Evandro. Disse, olha, eu quero falar com o Evandro do esporte da Rádio Guaíba. Só um instante. Passaram, ele atendeu, ele estava lá. Aí... Ele atendeu, disse, aqui é o Gladir. Maluco, onde é que tu anda? Que eu estou 1 mês atrás de ti aqui. Deu uma vaga aqui, eu quero que tu venha trabalhar com a gente. E eu disse, não, mas é agora. Saí correndo, não tinha carro naquela época, né? Fui na rodoviária, peguei um ônibus e fui para Porto Alegre. Né? Demora umas 2h30, mais ou menos umas 2h30 de viagem. Cheguei, fui lá, ele me apresentou para o Paulo Sérgio Pinto, que era o diretor-geral do Correio do Povo e da Rádio Guaíba. Fiz uma conversa ali de 15 minutos, ele gostou de mim. Às 6h da tarde eu estava produzindo já o programa esportivo que ia entrar no ar. E o engraçado dessa história é que esse locutor do noticiário lá da Rádio Taquara, que se chamava Luiz Carlos Mazzucci, que infelizmente já nos deixou, ele estava em casa ouvindo e ouvia, gostava de ouvir programa de esporte, se sintonizou na Rádio Guaíba. E aí o locutor lá começou, está no ar o programa de esportes, eu não me lembro exatamente como é que era o nome,
Não me lembro exatamente, mas era um programa de esportes das 6 horas, né? Está no ar o nosso programa de esportes, mesa de áudio fulano, não sei o quê, produção Gladira Zambuja. Ué? Eu disse, mas tem alguma coisa errada nesse negócio, né? Então, eu meio-dia estava numa rádio e 6 horas da tarde eu já estava noutra rádio. E no outro dia eu voltei, expliquei para o dono da rádio lá o seu... Agora também aqui está quase como aquela sessão do jornal lá que só lembra os mortos, né? Falei do Mazzucci que está falecido, o seu Olavo também, Olavo Carlos Wagner, que era o dono da Rádio Taquara, também já falecido. Fui lá, expliquei para ele, disse, não tem. Está indo para uma grande rádio, né? A Rádio Guaíba naquele tempo tinha muita representatividade. E... junto com a Gaúcha, eu acho que até hoje, né? São as duas maiores. Naquela época era um Grenal. Era um Grenal. Gaúcho e Guaíba era um Grenal. Tanto é que a gente não falava com o pessoal da Gaúcha, o pessoal da Gaúcha não falava com nós. Tinha rivalidade. Era guerra, né? No bom sentido, né? Sim. Mas era uma rivalidade gostosa, por quê? Porque ela exigia muito da gente, né? Então, respondendo... Um crescia em cima do outro, na verdade. É verdade. Então, respondendo, depois dessa história toda, a sua pergunta, conforme as oportunidades foram aparecendo, eu fui abraçando. Eu queria ser narrador, mas... tinha uma vaga de produtor. Eu disse, se eu estiver aqui dentro, é muito mais fácil eu mostrar quem eu sou do que do lado de fora. Sim. Então, assim, as coisas foram acontecendo. Eu ia avaliando e, estrategicamente, ia vendo uma possibilidade. Né? Por quê? Porque daqui a pouco surge uma brecha, surge uma... né? Agora surgiu uma oportunidade aqui. Bora lá. Já estou lá dentro mesmo, né? Sim. Então, foi isso. Basicamente foi isso. E aí, você ficou quanto tempo na Guaíba? Foram 4 temporadas que eu fiquei lá. Né? 4 anos. Eu chamo de 4 temporadas porque você faz por ano, assim, ano cheio, né? Então eu fiquei 4 temporadas lá e saí no finalzinho de 2001. Recebi uma oportunidade, um convite, na verdade, para ir para a cidade de Ibirubá, para fazer um trabalho numa rádio, porque Ibirubá era uma cidade que na época tinha 18 mil habitantes. Era uma cidade pequena, né? Mas consumidora de rádio. Para ter uma ideia, tinha 3 rádios na cidade, né? Com 18 mil habitantes. Sim. Então, era uma rádio muito consumidora de rádio. E tem uma história, olha como o mundo conspira de uma forma assim interessante, né? Eu fui convidado para ir para lá porque a Rádio Ibirubá queria contra-atacar, dar um contra-ataque, numa situação que mexeu com a opinião pública da cidade. Por quê? Porque tinha um apresentador lá que apresentava... Eles tinham uma programação que mesclava jornalismo e entretenimento. Então, a parte da tarde e da noite era mais entretenimento, transmitia futebol também, mas de manhã, das 7 da manhã até o meio-dia, era só jornalismo. Certo. Era um programa que se chamava Comando Regional. Aí ele não tratava só de Ibirubá, tratava ali das cidades ao redor. Seubach, Fortaleza dos Valos, 15 de Novembro, Tapera, Colorado, Cruz Alta, que fica próximo ali. Então, era um programa realmente que tinha uma ascendência sobre a região, né, e tratava da região. E o apresentador desse programa aceitou um convite e foi para a rádio rival, que é a Rádio CBS, lá de Ibirubá. Né? E isso mexeu com a opinião pública. Puxa, tiraram o apresentador e levaram para outra rádio, imagina só. Os donos da rádio resolveram investir e buscar alguém da capital, que tivesse já um certo nome, para poder mostrar, não, ele foi, mas nós trouxemos alguém aqui para dar a resposta, né? Sim. E essa foi a tua missão. E foram a Porto Alegre e me fizeram um convite que me pareceu bom, e eu sempre fui um cara que eu fui apegado à verdade. Nunca fui apegado à ilusão, né? Sempre fui apegado à verdade. Financeiramente era muito melhor, né? Eu estaria indo para uma cidade pequena, meu filho tinha apenas 1 ano de idade. Eu quase não convivia com ele pelas viagens intensas. Para ter uma ideia, antes de eu sair da rádio, que eu pedi demissão lá da Guaíba para ir para Ibirubá, eu já estava 2 semanas e meia viajando, uma viagem atrás da outra. Por quê? Por questão de economia também, né? O Grêmio vai jogar em São Paulo. Lá estava eu. Mas o Inter joga no Rio, próxima rodada. Permanece eu saí de São lá. Paulo e ia para o Rio. Mas o Grêmio agora vai subir a Belo Horizonte. Então a gente fazia essa jogada para sair mais barato para a rádio. Questão logística. Natural, só que né? você acaba pagando com as coisas pessoais, Sim. né? Ficar fora de casa. E o meu filho, que tinha apenas 1 ano de idade, eu fui numa dessas passagens por casa, dá para dizer, passava por casa, né? Eu fui pegá-lo no colo e ele me estranhou, né? E me estranhou. Se agarrou no pescoço do vô dele
e que morava junto com a Sim. gente lá. E aquilo ali foi um golpe duríssimo, né? Meu único filho, né? E quando veio o convite, eu pensei nesse tipo de coisa. E aí aceitei o convite e fui para Ibirubá. E era para esse setor da manhã e do jornalismo? Isso aí, trabalhar no para jornalismo. assumir esse programa, para ter um nome forte ali, para combater a outra rádio que levou o cara principal, né? E aí que vem as coisas engraçadas da vida, né? Eu acabei fazendo amizade com esse cara que foi para outra rádio. Ficamos amigos, né? Ficamos amigos. E eu fui reencontrá-lo anos depois em Ibirubá. O nome dele, Fernando Duesse. Foi uma das vítimas do voo da Chapecoense. Da Chapecoense, olha só. O Fernando, ele veio para Ibirubá, veio para Chapecó, eu acredito que por volta de 2005, 2006, então ele já estava ali há praticamente 10, 11 anos na cidade. Fez um nome muito forte. Ele assumiu o esporte da Rádio Chapecó, estava à frente da equipe de esporte, então ele se posicionou muito bem e fez um nome forte na cidade. E quando eu cheguei para morar em Chapecó em 2015, que ele ficou sabendo que eu estava lá, ele me convidou para participar de alguns programas de debate na Rádio Chapecó, né? Então eu fui, porque nós reestabelecemos o contato e a amizade. Mas veja como o mundo dá voltas, né? Sim. Então, lá em Ibirubá, eu fui para um cenário para combatê-lo. Rivalidade lá, Rivalidade. Nós acabamos fazendo amizade e viemos depois desfrutar dessa amizade aqui em Chapecó, anos depois. Inclusive, se vocês quiserem depois, o papo vai seguir, né? Eu tenho uma história muito interessante sobre essa questão do voo da Chape Sim, e o com Fernando. certeza vou tocar no assunto. A Zambuja, até a gente comenta no início dos episódios aqui que a gente recebe as pessoas que são da região, que têm relação com a região, né? E você contou muito sobre essa tua origem no Rio Grande do Sul. Mas você tá trabalhando dentro de Chapecó. Uhum. Desde quando e como é que você veio, né? Até agora no bloco anterior você já deu uma pinceladinha a respeito do colega e tal, né? Que vieram se reencontrar em Chapecó. Mas como é que foi a sua vinda ao Oeste de Santa Catarina? Então, essa carreira do rádio que eu descrevi antes, ela em 2012 estava chegando ali a uma marca ali de praticamente 20 anos, né? E eu comecei a me questionar se eu realmente continuaria no rádio, por uma série de fatores, né? Eu estava em Caxias do Sul já há bastante tempo, nessas andanças todas acabei indo para Caxias do Sul, que é muito forte no rádio também, e trabalhei em 2 emissoras lá. Nos primeiros 2 anos eu trabalhei, foram 13 anos em Caxias do Sul. Os primeiros 2 anos foi na rádio da UX, da Universidade de Caxias do Sul, e fazendo TV também, né? A UX tinha uma TV, eu não sei como é que está hoje, mas na época eles abriram um sinal, então ela pegava em toda a Serra Gaúcha, sinal aberto, tínhamos uma audiência incrível, porque o italiano, que é a base, né? A base da população da Serra Gaúcha, ou também o alemão, tem partes lá que tem muitos alemães, né? De origem alemã, ele tem esse sentimento mais bairrista, ele gosta das coisas dele. E quando a UX TV abriu o sinal, ela fazia uma programação muito local, ela começou a incomodar, porque as pessoas estavam não vendo uma TV em rede que dava pequenas pílulas locais. A programação era praticamente local. Era então nós personalizado. tínhamos uma audiência muito boa. Mas o meu forte mesmo era o rádio. Eu costumo dizer que eu só trabalhei na TV porque eu sou muito bonito. A TV privilegia, né, as pessoas bonitas. Eu acabei trabalhando na TV. Eu falo isso nas palestras, o pessoal começa a rir. Eu pergunto, mas esse riso deve ser uma concordância de vocês, né? Mas o meu forte sempre foi o rádio. E depois fui para a Rádio Caxias, que inegavelmente das rádios de interior, tirando as rádios da capital, o grande nome, a grande potência do rádio do interior do Rio Grande do Sul. E tive a honra lá de viver experiências incríveis, né? Só que em 2012 eu estava naquele momento de questionar, né? Já chegando à casa dos 40 anos, já passando, né? Já estava com 41 anos, e eu comecei a questionar, será que é isso mesmo que eu quero? Para onde eu estou indo, sabe? Entrei numa fase de questionamentos. E quando você entra em fases de questionamentos, geralmente você abre flancos para oportunidades. Coisas que quando você está focado em cima de um projeto, essas mesmas oportunidades, elas gravitam, mas você meio que não enxerga, né? Está meio direcionado aqui, acaba não enxergando. Quando você está questionando, é como se você desse alguns passos para a retaguarda, o seu ângulo de visão aumenta. E aí você começa a
enxergar algumas oportunidades. Tentei empreender, usando a expertise já desses 20 anos de profissão na mesma área. Tentei primeiro um jornal impresso, que ainda era algo consumível na época. Tentei depois um site. O jornal impresso e o site, eles tinham o mesmo princípio. Eles eram exclusivamente de cobertura esportiva da dupla Caju, do Caxias e do Juventude. Tanto é que o nome era Folha Caju, né? O nome do jornal. E eu fiz ele a 16 páginas, 8 páginas para o Juventude, 8 páginas para o Caxias. O que tinha num, tinha no outro. Toda a diagramação, né? Toda a identidade visual era igual. A diferença é que você tinha 2 capas no jornal. Você tinha a capa do Juventude, exclusiva para o Juventude, com toda a palheta de cores no verde, né? E você virava o jornal de ponta cabeça, do outro lado tinha a capa do Caxias. Então, o time que você torcia estava na capa. Sim. Sempre, né? Porque foi uma das primeiras decisões que eu tive que tomar. Como é que eu faço? Porque quando tem rivalidade, uma vez um ouvinte me ligou na narração de um clássico Caju, e ele me ligou para me xingar na rádio, porque eu tinha narrado, não me lembro qual dos 2 times, eu narrei o gol de 2 segundos mais que o outro. Sério, tô falando sério. E eu fui ouvir a gravação depois e realmente tinha 2 segundos. Que 2 segundos do rádio é bastante, né? Sim. Eu disse, mas rapaz, não é possível isso. O que eu comecei a fazer a partir dali? O primeiro gol, quando a gente tinha clássico Caju, né? O primeiro gol, eu cronometrava o tempo, e se tiver mais gols, principalmente do adversário, não importa se está 5-0 e vai fazer 5-1, ele tinha o mesmo tempo dos outros. Eu comecei a cronometrar os gols para não dar margem à reclamação. A crítica. Então, como é que eu vou fazer um jornal? Quem é que vai na capa do jornal? E aí eu fiz essa jogada aí. Muito boa, mas uma baita ideia, cara. E durou bastante? Durou 1 ano. Existe ainda o jornal? Não. Chegou a vender? Fechou? Não, o jornal, o que eu fazia? Eu fazia ele para distribuição gratuita, né? Vendia os patrocínios. Só que aí, entre os problemas operacionais, ou eu acompanho, porque eu tinha que acompanhar os treinos dos 2 times, né? Ou eu acompanho os treinos, vou lá, fotografo, faço matéria, vou diagramar, coisa e tal, ou eu vendo patrocínio, que te tira um tempo danado, né? Para você vender espaço, ainda mais mídia impressa. Então começou que eu vi que tinha um gargalo ali que eu não ia conseguir vencer. Fiquei 1 ano com ele, né? Tenho lá em casa encadernado todas as edições, estão lá. Eram edições semanais? Semanais. E aí eu migrei para o digital. Eu disse, eu vou fazer um site então. Com o mesmo princípio, você abria, tinha uma página única, estava lá a logo, né? Folha Caju, clicava em cima do K, abria para o lado do Caxias, clicava em cima do Ju, abria para o lado do Ju. Só não tombava. Só não precisava tombar, não precisava virar o computador, né? Então foram tentativas, mas não deu certo. Eu achei que eu ia ficar martelando, gastando muita energia para um resultado que não era bom. Mas segui aberto às oportunidades. Até que um amigo que fiz lá dentro dessas relações do dia a dia, né, da comunicação, e ele gostava muito de futebol, me acompanhava. Esse amigo, certa feita, me procurou e disse, olha, eu tenho uma oportunidade que eu acho que se encaixa perfeitamente para ti. E é na área de vendas. Eu disse, não, então não se encaixa em nada comigo. A tua análise está completamente equivocada, né? E ele, como uma expressão bem popular que se usa, né? Ele fez barro na frente da minha casa, né? Me convidando. Até que um dia eu fiquei bravo com ele, né? E eu disse, eu vou aceitar, né? Mas eu vou aceitar para deixar ele bravo, né? Como é que é o modo de operação? Era um sistema de venda direta, para trabalhar com colchões, né? Colchões magnéticos, né? Sim. E aí ele disse, tu vai lá, marca umas visitas, eu vou contigo lá, a gente faz os negócios, já vou te pagar as comissões e coisa e tal. Eu disse, tá, beleza, show de bola. Marquei com todos os vizinhos que tinham ao redor da minha casa. Mas dei um suador nele. Num sábado de tarde, nós saímos ali 2h da tarde, voltamos quase meia-noite para casa, um vizinho atrás do outro, né? Só que deu boa. Deu venda. E eu fiz aquilo para não dar certo, né? E deu venda. E ele, muito astuto, né? Geralmente você recebe as comissões conforme você vende. Se é parcelado, né? É normal isso nos negócios, né? Se é parcelado, você recebe a comissão parcelada. Se é à vista, você recebe à vista, né? E ele foi astuto. Ele pegou todas aquelas vendas, juntou e me deu a comissão numa vez só. Para te segurar. E quando ele me deu a comissão numa vez só, eu olhei para aquele dinheiro, e me deu dinheiro vivo ainda. Ele foi lá e me entregou o dinheiro. E quando eu olhei para aquele dinheiro, eu pensei, cara, eu tenho 20 anos de rádio, eu nunca ganhei dinheiro como está na mão desse cara aqui agora. Esse negócio funciona. E resolvi aceitar. E foi lá e pedi demissão na rádio.
Porque eu sou assim, é uma característica minha também. Se é para fazer, vamos fazer. Esse negócio de água morna, sabe? Ou a água está escaldando ou ela está fria. Esse negócio de água morna não é muito comigo, não gosto, sabe? Fazer 5 coisas meia boca não, né? Fazer uma bem feita. Ou se vai fazer as 5 bem feitas, Sim. entendeu? Fazer bem feito sempre. E eu disse, cara, esse negócio funciona, eu vou tentar. E fui lá e comecei. Mas aí vai a resposta que você queria ouvir, né? Você viu que cada pergunta que tu faz eu conto uma história, vamos 5 horas de podcast aqui hoje, né? Eu enxerguei, porque eu sempre fui muito analítico, né? Sempre analisei muito. Eu enxerguei dentro do negócio que me foi oferecido um gargalo, uma demanda. A empresa, que é de Chapecó, estava crescendo rapidamente, exponencialmente, por um trabalho bem feito, por um produto muito bom, que era acima do nível do mercado. Realmente a empresa fazendo tudo certinho, bem feitinho, uma empresa humanizada, um tratamento muito humanizado, muito bom. Você era autônomo, mas a empresa abraçava você, incentivava, trabalhava muito com a questão de convenções, motivação. E eu comecei a ver que faltava dentro da empresa treinamento. Não é que faltava, a empresa não dava conta. E eu voluntariamente, juntando aí aquilo que eu fazia antes, lembra que eu falei? Pô, eu já fazia isso, não sabia como. A minha característica no rádio sempre foi uma questão de entender as pessoas. Eu transmitia futebol, isso é uma técnica que hoje eu consigo definir ela bem, mas na época eu fazia de forma intuitiva. Eu pegava 2 ou 3 pessoas que eu conhecia, por exemplo, o Juventude ia jogar, um jogo importante, né? Eu pegava 2 ou 3 torcedores do Juventude que eu conhecia e eu transmitia o jogo tentando imaginar as reações deles. Eu fazia uma persona, né? Como se diz. Eu criava uma persona ou trazia essa persona de inspiração de alguém que existe e eu fazia a transmissão pensando nas reações dessas pessoas. Para agradar eles, né? Não para agradar, mas para tentar direcionar o meu trabalho para ver se eu estava... A entrega, né? Se a entrega estava sendo legal. Eu tentava imaginar, porque eu conhecia as pessoas, eu sabia das reações. Então, eles serviam como referências. Então, isso já é uma maneira de você estar conectado com as pessoas, sabe? As minhas aberturas de jornada esportiva, e as pessoas falam disso até hoje, sempre foram aberturas que eu fazia de improviso, mas eu pegava um gancho, eu pegava algum assunto que estava gravitando em torno daquele jogo, sabe? Alguma coisa assim, e eu trazia aquilo de uma forma que eu conseguia esquentar o público antes mesmo da bola rolar, né? Eu sou um cara assim, eu sei dos meus defeitos, mas sei das minhas virtudes, né? Não falo dos defeitos, mas falo das virtudes. Então eu tinha essa sensibilidade, isso eu tinha mesmo. E eu vi que eu já cuidava das pessoas. Isso é cuidar das pessoas. Isso é mexer com o lado bom, com aquilo de bom que elas podem responder, tentar ajudá-las de alguma forma. Que era algo genuíno teu, tu não tinha feito estudo, nada? Nada, eu praticava isso, né? intuitivamente isso aí. Né? Eu praticava intuitivamente, a coisa vinha, ela saía, era o meu jeito de ser. Né? Hoje, se eu fosse pensar, a gente sabe que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. Né? Mas eu vejo que tem pequenos atos que eu fiz, atitudes ao longo da minha vida, que mostram que eu acho que eu sou um cara do bem. Eu sou um cara do bem, sabe? Não sou um cara do mal, não. E eu comecei a ver que isso era bom e que eu poderia usar isso para ajudar cada vez mais pessoas. E quando eu vi que a empresa precisava de mais treinamentos, a empresa precisava de mais, entregar mais do que ela queria, porque ela queria, mas não conseguia, eu comecei a me voluntariar para ajudar as pessoas. Inicialmente, eu comecei muito na questão da técnica de venda. Vamos trabalhar, a empresa é de vendas, né? Eu fui estudando, fui adaptando aquele estudo à minha capacidade de me pronunciar, de orientar, de falar, de conduzir um treinamento. Mas conforme o tempo foi passando, eu fui fazendo algumas novas constatações, que depois eu vou falar sobre elas para não perder o fio da meada e chegar na tua resposta, que foi que me levou para o lado comportamental. Mas, respondendo, obviamente, a tua pergunta, eu acabei vindo para Chapecó a convite da empresa, que começou a ver que esse trabalho que eu realizava, ele poderia ser expandido, aumentado, né? Poderia ser benéfico para a empresa como um todo, e a direção da empresa me convidou para vir para o Oeste, para vir morar em Chapecó. E foi aí que no dia 2 de novembro de 2015, eu cheguei em Chapecó de Malicuia não sabendo muito o que ia acontecer. Sim. Mas agora já fechando 10 anos
de presença na cidade, já me considero um oestino, né? Já me considero um chapecoense e não me vejo mais fora daqui. É interessante, tanto é que eu te fiz a pergunta já presumindo uma resposta que estava completamente equivocada. Eu achei que tu tinha vindo para cá por intermédio da comunicação, do rádio, né? Não, tanto é, Jefferson, que eu dei um tempo no rádio, né? Eu parei um tempo no rádio. E o que eu tinha de plano para o rádio, se eu voltasse um dia, seria um entretenimento, um passatempo, um hobby, né? Porque as duas coisas não fechavam, né? Eu tinha muita demanda de viagem. Para vocês terem uma ideia, eu assumi efetivamente uma coordenação em nível nacional e essa coordenação me tirava de Chapecó dos 30 dias do mês, no mínimo 25 dias. Eu passava 25 dias viajando, eu fazia toda a região do Centro-Oeste, Sudeste, Norte, Nordeste. Eu fazia essa região toda, dando treinamento, motivando, orientando, né? Conduzindo as pessoas que estavam debaixo do meu guarda-chuva nessas regiões. Então, e eu fazia via rodoviária. Eu pegava meu carro, saía daqui e ficava 25 dias na estrada. Então, isso me impossibilitava de fazer rádio, né? Sim. Mas foi em virtude do convite da empresa, né? Que não tinha nada a ver com a comunicação. Sim. E aí essas novas atribuições, elas começaram inicialmente você prestando um serviço para uma empresa específica, né? E em que momento começou a amplificar? Você, seja com consultoria, seja com treinamento, para mais empresas, de você não ficar necessariamente preso a uma única corporação? Em 2020, durante a pandemia, eu comecei a despertar para essa possibilidade. Fazia o trabalho exclusivo para essa empresa, continuava lá, mas ali da metade do ano de 2020 em diante eu comecei, em virtude de outras questões também da minha vida, né, dos aspectos pessoais da minha vida, eu comecei a montar um novo cenário. E fui montando esse novo cenário e em janeiro de 2021 eu tomei a decisão então de romper esse contrato e deixar a empresa para fazer um voo solo. Então tudo começa, né, dessa minha percepção pessoal, daquilo que eu enxerguei como possibilidades, novas possibilidades, até porque na empresa eu já estava fechando ali dentro dessa rotina, desse ritmo aí, quase 10 anos. Então você acaba começando a fazer mais do mesmo, né? E isso é perigoso, porque não havia novos desafios, né? Tudo era muito bom, tudo era muito bacana, lidar com pessoas, mas eu comecei a olhar para mim, né? Tá sendo bom lá, mas será que está sendo bom para mim? Né? E será que daqui a pouco eu vou entregar mesmo o que eles estão esperando? Eu corri esse risco. Então, criei um fato novo e me desliguei da empresa. E aí, nesse formato, você se viu como um empreendedor? Me vi como um empreendedor e eu não tenho a menor vergonha em dizer isso, né? Me vi como empreendedor e foi o momento mais difícil de tudo. Estudar, colocar em prática o que eu faço, transformar a vida de uma pessoa, tudo isso para mim é natural. Eu me vejo com essa capacidade. Mas empreender é o grande desafio. E esse para mim foi o maior gargalo, né? Inclusive, teve um certo momento em que eu me dei conta de que eu não estava preparado. Não estava. E aí eu tive que recolher as cartas do baralho ali para juntar de novo para recomeçar. Reorganizar isso tudo para recomeçar. Certo. Quais foram os passos no momento que você saiu da empresa, um pouco antes, acredito, né? Você planejou, pensou em fazer alguma coisa. Quais foram os passos iniciais que você deu e o que, na verdade, aconteceu para que você recolhesse as cartas do baralho e que atitudes você tomou depois para distribuí-las novamente? Pois essa metáfora do baralho é bacana, né? Porque eu recolho essas cartas todas no momento em que eu comecei a ver que eu estava suscetível ao julgamento de pessoas que não estavam qualificadas para me julgar. Eu vou explicar o que é. Tá? E aqui tudo que eu estou falando, por favor, não entendam nada de forma pejorativa. Tá? São constatações reais, que qualquer um de nós pode passar por elas.
Inclusive, isso vai explicar o porquê eu voltei para o rádio. Tá? Qual foi a grande barreira que eu encontrei nessa história toda? A grande barreira foi, eu era muito conhecido lá dentro da empresa. Para ter uma ideia, esse projeto que eu estava ligado, eu tinha uma ascendência com aquilo que eu falava, com aquilo que eu fazia, com as orientações que eu dava, com as mentorias que eu entregava, para mais ou menos uns 1.500 vendedores, aproximadamente. É gente pra caramba, né? Porque se você coloca a família junto, você já de cara triplica isso tranquilamente, né? Se você coloca isso com mais outros que vão entrando, vão gravitando ao redor do projeto, vêm, vão, sabe aquele público flutuante que vem, arrisca, né? Não gostou, sai do projeto, talvez você já dobre mais uma vez. Então a gente lidava com muita gente, muita gente. E lá dentro eu tinha uma autoridade que eu construí. Ninguém me entregou ela, eu construí à base de muito trabalho, dedicação. Errei bastante, mas fui lá e acertei depois e fiz melhor, né? Que é a ordem. O problema não é errar, o problema é errar o mesmo erro, né? E aí foi que as coisas foram andando e eu fui entendendo assim que eu estava diante de uma grande barreira, que era ser para o universo fora da bolha da empresa um total desconhecido. Eu estava numa comunidade onde eu não conhecia as lideranças, os formadores de opinião, eu não sabia atalhos. Uma cidade que eu acabei de dizer que dos 30 dias do mês eu passava 20, 25 dias fora dela. E quando eu voltava, o que eu queria fazer? Eu queria ficar junto com a minha esposa, com os meus filhos, lá no meu apartamento, fazendo um churrasco de chinelo, dando uma arejada, porque nesses 20, 25 dias... Era intenso. Era 24 horas por dia. Eu sempre estava atendendo alguém, sempre dando um treinamento, sempre fazendo uma palestra, sempre, sabe? E nesse meio tempo, andando grandes distâncias de carro. Então, tudo isso vai te cansando, né? Sempre fiz com muita paixão. Se eu recebesse uma possibilidade, uma oportunidade agora parecida, eu faria de novo agora, nesse momento. Eu iria me despedir de vocês aqui e pegaria o carro e faria, porque eu gosto, eu acho bacana. Mas tem um preço que se paga, né? Tem um preço. Então eu estava numa comunidade onde tudo isso que eu estou relatando aqui acontecia lá na bolha da empresa. E eu furei essa bolha. E eu vim para o lado de fora. E aqui no lado de fora eu era absolutamente um desconhecido. Eu continuava com o mesmo conhecimento, com as mesmas habilidades, com as mesmas capacidades. Mas e como é que eu entrego isso e mostro isso para as pessoas? Não tinha o network, né? Não tinha os contatos. Aí que eu vi que eu estava... Né? Por isso que eu falei, não é nada pejorativo, por favor, entenda. Mas eu chegava numa empresa para tentar fazer uma prospecção e eu já era filtrado, muitas vezes, pela atendente que fica ali na secretaria, que não está preparada para isso. Ela não está preparada. Então eu tinha que deixar para ela o meu contato para que depois alguém retornasse. A empresa já tem as demandas dela, tem a rotina dela, geralmente... Né? Geralmente atrás da máquina sempre. Sim. Então ninguém vai ficar ligando para bilhetinho de um cara que apareceu do nada lá. Então foi nesse movimento aí que você, o recolher das cartas que você comentou, você saiu da empresa, foi para o mercado e aí identificou que o mercado não te conhecia. Exatamente. Aí eu me dei conta. Como eu falei antes, eu sei das minhas virtudes e sei das não virtudes, para não falar em defeitos, né? E eu avaliei mal a saída. Certo. Naquela transição eu avaliei mal. Né? E aí qual foi a tua estratégia para voltar para o rádio? Perfeito. Eu fiquei durante 2 anos praticamente, né, tentando fazer esse modelo funcionar, que eu acabei de descrever para vocês. Até que eu vi, cara, não vai dar, é muito pesado. Eu não fiquei 2 anos totalmente sem fazer nada. Sim. Mas você fazia um esforço danado, você ligava, botava em funcionamento a hidrelétrica de Itaipu, para acender uma lampadinha de Natal, né? Então era muito, muito esforço para um resultado praticamente zero. Certo. E aí aconteceu, né? Aconteceu de eu estar num local, vejam como as coisas são, né? No final de 2022, eu estava num local em que estava o Cleiton César. Cleiton César, que é conhecido da comunicação, hoje é vereador em Chapecó. E o Cleiton César é o gestor da equipe Nota 10, que é a equipe de esportes da Rádio Condá.
E eu me aproximei dele para cumprimentá-lo, porque eu nunca tinha falado com ele. Me aproximei, apertei a mão, conversei com ele, disse, olha, eu também sou oriundo da comunicação, estou aqui em Chapecó, naquela época de 7 para 8 anos eu estava, né? Fechando 10 agora. Eu disse, eu moro aqui em Chapecó já há uns 7 anos, vim para cá por causa de uma empresa tal, assim, assim, assado, mas, pô, já te vi no Jornal do Almoço, ele apresentava o Jornal do Almoço da NSC, e quero te dar os parabéns pelo trabalho, coisa e tal, e começamos a conversar. E aí, quando eu falei o meu nome para o Cleiton César, num primeiro momento ele não associou, mas quando eu comecei a contar a minha história, e quando eu falei na Rádio Guaíba de Porto Alegre, ele disse, não, mas eu escutava a Guaíba, eu sabia que teu nome não era estranho, tu trabalhou lá assim, assim, assado, com fulano... Exatamente, sou eu mesmo. Puxa, mas que bacana, que legal. Aí a conversa afinou, né? E aí no final dela ele disse o seguinte, não quer voltar para o rádio? Quando ele disse não quer voltar para o rádio, eu imediatamente, porque não estava nos meus planos, eu imediatamente já ia repelir a ideia. Mas aí eu tive sabe aquele instante, aquela fagulha assim? Cara, o rádio é bom. Vitrine. Eu sei fazer rádio. É uma coisa que eu domino, eu sei fazer. Eu disse, olha, a ideia não é totalmente absurda. Como é que a gente faz? Ah, vai lá na rádio assim, assim, assado, dia tal que a gente vai conversar. E aí eu fui. Dia 22 de dezembro de 2022. Eu fui lá, sentamos durante 15 minutos, ele fez uma proposta, a gente negociou e eu voltei a fazer rádio no esporte da Rádio Condá. Por quê? Porque eu precisava conhecer as pessoas. E tem lugar melhor para você se tornar conhecido do que o rádio. E é uma coisa que eu domino e faço. E foi o que me trouxe de volta à cena. Por quê? Porque a rádio transita em todas as camadas sociais, fala com todos os públicos, né? O rádio tem esse poder de força, ainda mais hoje com a multiplicação da internet, né? Depois evoluiu, já desde a metade do ano passado, eu além do esporte, eu faço também o programa de todas as manhãs, o Primeira Hora, que é um programa de jornalismo. Eu nunca fiz entretenimento no rádio, tá? Talvez alguns considerem o futebol entretenimento, mas eu considero um braço do jornalismo, né? Certo. Tanto é que é jornalismo esportivo. Sim. Então eu nunca fiz música, eu nunca apresentei programa de música, variedades, nada. Eu só apresentei jornalismo geral ou jornalismo esportivo. E eu fui convidado na metade do ano passado para apresentar o Primeira Hora, que é o programa de jornalismo das 7 às 8h40 da manhã. E isso alastrou ainda mais. Então hoje eu sou uma pessoa conhecida. Nessas 3 temporadas que eu já estou na Rádio Condá, eu consegui reverter aquele quadro. Não totalmente ainda, porque é muito cedo ainda, né? 3 anos não é nada. Mas comparado àquele momento, aquele intervalo que eu vivi, que foi sombrio, né? Agora eu já posso dizer que eu me tornei uma pessoa conhecida. Tanto é que eu estou aqui muito em virtude disso também, né? Sim. E aí, nesse período que você está no rádio, já aos 3 anos em Chapecó, você continuou trabalhando também para colocar em prática essa outra veia da comunicação, que é a mentoria? Sim. Essa é a minha atividade principal, né? O rádio eu levo muito a sério, faço muito bem feito, como tudo que eu me proponho a fazer na minha vida. Sou extremamente metódico, alguns me chamam de perfeccionista, eu tomo isso como elogio, né? Porque o problema não é ser perfeccionista. O problema é você não ter qualidade para ser perfeccionista. Sim. Você tem que ser perfeccionista dentro daquilo que você faz. Eu entendo o perfeccionismo como vontade de fazer bem feito. Às vezes você não tem os meios para fazer perfeitamente, mas se você fizer muito bem feito com os meios que tem, você é um perfeccionista. Perfeito. Porque você está cuidando do detalhe, né? Então eu faço rádio com muita entrega, com muito carinho, com muito amor, mas a minha atividade principal continua sendo a área do desenvolvimento. Toda essa tua jornada, né, culmina na ação principal que tu mesmo comentou, né? Hoje você é palestrante, você ensina as pessoas, você orienta, você incentiva, enfim, né? São as atribuições que você vem fazendo como profissão. Dentro disso que você está trazendo hoje nas tuas apresentações, eu queria uma pitadinha, alguns detalhes mais práticos, até poderíamos falar assim,
do que você fala para as pessoas, do que você apresenta, do que você ensina para as pessoas dentro desses especiais, podemos chamar, né? Bem, basicamente o meu trabalho, ele tem uma via que eu sigo, né? Ela não é nova, mas eu procurei dar uma ordem para ela e procurei tornar uma referência daquilo que eu faço. É o investimento no ser para a conquista do ter. Basicamente é isso. O que eu entendi nesses anos todos, lá quando eu comecei, eu relatei antes, né? Eu comecei dando curso muito focado na área de vendas, técnica de venda. O que eu comecei a enxergar com o tempo foi que se o comportamento que tem a ver com a nossa programação mental, né? O chamado mindset, né? Eu gosto mais das coisas em português. A nossa programação mental, se ela não estiver bem adequada, bem ajustada, se o lado comportamental não estiver, não vou dizer dominado, porque talvez você nunca se domine, né? Você nunca seja, não tenha uma ascendência sobre si próprio, assim, na plenitude, porque nós somos uma caixinha de surpresas, né? Mas tenha consciência, Mas né? tenha consciência, que você saiba pelo menos responder quem você é. A partir dali as coisas acontecem. Então isso é um investimento no ser. Vamos trabalhar um grupo, vamos pegar o trabalho feito nas corporações, o trabalho empresarial, corporativo. Eu já tive empresários, né, gestores que me contrataram para trabalhar a equipe de vendas. A gente vai trabalhar alguma coisa de venda. Eu tenho assim algumas ideias bem definidas a respeito disso, né? Mas começa pelo comportamento. É como se a gente fosse preparar a terra para largar a semente. Quando você joga as pessoas, opinião muito própria, tá? Muito pessoal, me respeito todas as outras, mas quando você joga as pessoas, o grupo de vendedores, numa sala para ser treinado e você não dá uma importância para o alinhamento das visões de mundo, porque cada um tem a própria, né? Mas somados vão formar a equipe. Só que começa sempre do individual. Todo mundo quer a equipe bala, né? A equipe dos sonhos. Mas a equipe nada mais é do que o somatório de várias pessoas reunidas. Então vamos cuidar do embrião disso tudo, que é a pessoa. O meu trabalho está voltado a isso. É claro que, se você pega uma equipe de 100 vendedores de uma grande corporação, fica difícil, um por um, né? Mas existem técnicas, e foi isso que eu me especializei, de falar para 100 pessoas, mas aquela pessoa está ouvindo como se fosse para ela. Tem individualidade. Isso. Então é investir no ser, é o equilíbrio pessoal, o desenvolvimento dentro do máximo possível do autoconhecimento. Quando você mergulha no autoconhecimento e começa a desfrutar dele, você começa a exercer algo que é fundamental, que para mim é até um certo sinônimo do autoconhecimento, que é a autoliderança. É a primeira liderança a ser exercida, a autoliderança. Isso é outro sonho também dos gestores, né? Ter líderes que sejam efetivos, que consigam resultado, mas esse líder, muitas vezes, ele não exercita nem a própria liderança. Então, ele tem dificuldade no relacionamento com quem está debaixo do guarda-chuva dele. É natural isso. Isso não é pejorativo, isso não é depreciativo, isso é real. E precisa ser estudado. Por quê? Porque tem uma boa notícia. Isso é maleável, isso é flexível. É possível transformar. Claro que vai da vontade de quem está como objeto disso. Não adianta você chegar para mim, Jonathan, e querer me ensinar um monte de coisas se eu não quiser aprender. Só que o trabalho do autoconhecimento mostra também a importância de aprender e começa a reverter essa resistência. Então, por isso que essa área me encanta, porque ela fala da coisa mais preciosa que existe dentro de uma sociedade. Aí vamos sair do ambiente corporativo, vamos falar de sociedade. A coisa mais preciosa que tem é o ser humano, porque ele é único. Nós temos uma constituição muito parecida, certo? Mas ela já começa a mudar pelo DNA, que é único. Ela já começa a mudar por uma série de composições, reações, sejam físicas, sejam mentais, até espirituais, porque nós somos um corpo triuno, né? Físico, mental e espiritual. Então, cada pessoa é única. Ontem, domingo no caso, né? Ontem, quando for pro ar o podcast aqui, o pessoal vai dizer que é ontem, vai ficar sempre repetindo, né? Cada um que assiste. Dia 26 de outubro, vai ficar a data, tá? 26 de outubro, que foi um domingo, né? Eu estive em Mondaí, numa palestra corporativa, e eu dizia isso para as pessoas, né? E eu vi que muita gente arregalou o olho, assim, porque quando eu faço o briefing do trabalho que eu vou realizar na empresa, não gosto muito de inglês, mas o briefing eu não sei ainda como é que faz para ter uma expressão que seja mais parecida. Então eu estou usando o briefing ainda, tá? Reunião de alinhamento. Na reunião de alinhamento com a empresa, né?
eu detectei, e foi me passado isso, que um dos gargalos é uma característica, né? Até das pessoas que fazem parte da cidade, se comparar muito, né? Ah, mas o Jefferson tem uma vida melhor que a minha, o Jonathan também. Quem sou eu? Puxa, eu não sou ninguém, sabe? Isso a empresa detectou isso. E isso não é legal, porque são pessoas que vão baixando energia, né? Quando você se compara a alguém e se acha menor que ela, a sua energia baixa, né? Você se deprecia. Então eu falava isso na palestra para esse grupo. Eu disse, olha, não tem história mais tá, não tem história menos bonita, tem a tua história. Ela é linda. É linda. E não importa quantos anos você tem. Se você é novo, tá na casa dos 20 anos, ou menos até, como tinha lá alguns colaboradores bem novos, ou tem gente lá que já está... a empresa tem 54 anos, tem gente lá que está há 40 anos na empresa. Sabe? Não importa, não tem história mais bonita ou menos bonita. Tem a tua história, ela é linda, e é assim, vale para todo mundo. Quando a gente entra num poder de comparação, num plano de comparação, se você levar a sério essa comparação, que é diferente da questão de você olhar para uma pessoa e tê-la como referência, é diferente de comparar. Modelar é diferente de comparar. Modelar é um exercício bacana, mas a gente tem que aprender a fazer. É isso que eu procuro ensinar para as pessoas também dentro daquilo tudo que eu criei, né? A diferença entre modelar e comparar. E às vezes até imitar, que é pior ainda. Então, comece a dar valor a tudo que você construiu. Comece a dar valor às dificuldades pelas quais você passou. Tem muita história guardada ali. Então, eu acredito muito nisso. Eu levo isso muito a sério. O investimento no ser. Porque ele vai capacitar as pessoas para o ter. E aí ele começa também a destruir, e desconstruir e desmistificar a questão do ter. Porque daí a gente começa a misturar uma série de outras coisas, outros princípios, opiniões alheias, enfim, onde o importante é ter saúde, né? Claro que o importante é ter saúde, mas para que ter saúde? Para desfrutar da vida, desfrutar de boas coisas que se possa conquistar. Então não existe certo ou errado, existe o que dá certo e existe o que dá errado. Tem pessoas que têm mais ambição, tem pessoas que têm menos ambição. Ambição é uma palavra que foi demonizada por muitos, né? A gente até se xinga de ambicioso, né? Ah, mas o Jonathan é muito ambicioso. Cara, se ele faz tudo em cima dos planos legais, morais e éticos, não tem nada errado de ser ambicioso. Agora, o outro que não é tão ambicioso, ele também é julgado. Ali, ó, qualquer coisa serve, mas olha só, porque para ele faz sentido. Então, quando a gente começa a entender essa composição do tecido social, que é onde nós estamos inseridos, a gente vai começar a fazer leituras mais próximas de uma realidade onde o que importa, de verdade, é esse chamado, eu chamo isso de egoísmo estratégico. É você cuidar de você primeiro, para depois poder entregar para esse tecido social uma versão mais madura, mais capacitada, mais equilibrada, porque você está gastando energia ou investindo, em vez de gastar, com aquilo que realmente dá resultado para você, que é a única pessoa sobre a qual você pode ter total controle, que é você. Fora isso, você não tem. E se tentar exercer esse controle, provavelmente você vai estar incorrendo num erro. É bem provável isso. E aí, todas essas pessoas que você conversa simultaneamente, você está apresentando, né? Que tipo de características tu traz dentro da apresentação? Porque ali tem o perfil daquela pessoa que ela tá naquele ritmo mais lento, tem aquela que tá mais acelerado, mas se ela faz parte, por exemplo, de uma mesma empresa que tem um objetivo macro único, né? Você precisa fazer aquela tua mensagem chegar a ambas, de forma individual, mesmo você conversando com a multidão. Você tem dentro da tua apresentação alguma característica que possa ser explicada, enfim, explanada aqui? A tua pergunta é interessante e eu vou te dizer que ela encontra resposta dentro de... Porque eu vou trabalhando com princípios, tá? Com princípios. Alguns vão servir para você, Perfeito. Outros vão servir para você, muitos não vão servir para nenhum dos dois e muitos vão servir para os dois, né? Então você é um encaixe ali, né? Da peça certa no lugar certo conforme a demanda. Porque quando eu falo para um grande público, que nem nesse que eu acabei de relatar,
tinha mais de 300 pessoas presentes. É óbvio que ali eu tenho um público muito variado. Ali tem mãe, tem pai, mas tem filho também. E ali tem gente que já foi mãe, já foi pai, mas mas tem gente que não foi ainda, né? Então tem as mais variadas idades, mais variadas experiências. O que eu procuro fazer é as pessoas entenderem que tudo que se faz, aquela velha frase que vocês provavelmente já devem ter ouvido, né? A nossa audiência também. Toda ação gera uma reação, né? Essa frase é novíssima, nunca foi dita, é uma novidade aqui agora. Mas é verdade. Toda ação gera uma reação. Toda escolha gera um resultado. E isso é inegociável. Isso é indiscutível. Tudo que você... quando eu falo ação, pode colocar como sinônimo de decisão. Toda decisão que você toma, ela vai incorrer em algo que vai acontecer. Nem sempre como você quer. Porque depois da decisão... vem as decisões complementares. E vem o principal de tudo, que é a ação. Decisão sem ação tem valor zero, nulo. Então, o que eu mostro para as pessoas é exatamente isso. Exemplo, para ficar claro, né, para a gente poder exemplificar. Quando eu estou falando para um grupo corporativo, que eu quero mostrar para eles que o algo mais faz sim a diferença, eu imediatamente conecto isso à possibilidade, porque também não é uma regra, né? Uhum. De você crescer no meio onde está. Quem é que vai crescer dentro de uma empresa? O que é mais ou o que é menos dedicado? A não ser que aconteça um problema em que a liderança não esteja preparada, alguma injustiça... Mas vamos lá, o percentual de acontecer isso, que não se está livre, é pequeno. Em vias de regra, quem se dedica mais, recebe mais oportunidades. Certo. Então, se a pessoa, né, se o indivíduo entende isso, a mente dele já começa a entrar num alinhamento de que ele sabe o que está fazendo. E ele tem consciência. Uhum. Então, ele já começa a ver que ou ele faz mais... ou ele fica pelo caminho. Sim. E talvez seja uma escolha dele ficar pelo caminho. E foi o que eu acabei de dizer. Não tem certo e não tem errado. Tem o que dá certo e tem o que dá errado. Tem pessoas que têm um nível de ambição menor. E tem pessoas que têm um nível de ambição maior. Quem provavelmente vai mais longe pegando um escalonamento de carreira? Provavelmente quem tem ambição maior. Porque ele está trabalhando em prol disso. Agora, isso não me dá o direito de julgar aquele que tem menos ambição. Porque eu posso trabalhar com ele algumas ferramentas para tentar reverter isso. Talvez ele não esteja enxergando oportunidades. Talvez ele esteja com outras demandas, outros desafios nos seus aspectos particulares que travem essa dedicação extra. Tudo isso pode ser verdade, mas uma vez passados esses filtros e entendido o porquê que o nível de ambição dele é menor, se chegou-se à conclusão de que ele é assim, está bom para ele assim, se ele entregar aquilo, eu estou falando em nível empresarial, né? Se ele entregar aquilo para o qual ele foi contratado e ele está vendendo as horas dele para a empresa e não está comprometendo ninguém, está tudo certo. Sim. Porque nós vamos entrar num princípio sagrado das relações humanas, sejam elas em aspectos pessoais, sejam elas em aspectos corporativos e profissionais, que é o respeito. Respeitar. Aí o líder tem que estar preparado para fazer essas leituras, o líder tem que estar preparado para administrar essas diferenças, porque senão daqui a pouco ele começa a colocar o Messi no gol, querendo que o Messi seja um grande goleiro, que tem 1,5 m de altura, e o Messi é tão bom que é capaz de jogar bem no gol também, né? Mas acho que vale o exemplo, entende? Sim. As pessoas certas nas posições certas. Elas começam a acontecer quando você tem essas leituras apuradas. Quantos casos, talvez a nossa audiência vá lembrar agora quem é do meio corporativo, quem é do chão de fábrica, principalmente, onde acontece muito isso, né? A esmagadora maioria é do chão de fábrica, porque nós temos um formato de uma pirâmide, né? A grande base trabalhadora e depois vamos subindo, escalonando, e isso aí tudo é necessário e é assim mesmo, né? Não tem como você inverter uma base, ela funciona assim mesmo, ela só tem que ser mais justa, cada vez mais justa, e eu acho que nós estamos caminhando cada vez mais para essa questão da justiça, e isso é uma boa notícia, né?
Agora, quando você pega essa base, você precisa estudar isso, você precisa saber, você precisa entender, você precisa aprimorar a condição de leitura das pessoas. Para tomar decisões, aqui vai mais para a liderança, né? Para tomar decisões assertivas que não comprometam o processo, que mantenham a entrega dentro daquilo que é o estimado, o estipulado, mas que se respeite as pessoas. É preciso respeitar as pessoas. Respeito que vem de cima geralmente volta para cima de novo. E justamente essas capacitações que você faz para a grande massa, você também faz para os altos executivos? Todos os níveis da empresa. Tem mentorados, trabalha com esse Todos tipo os de níveis, situação também? Todos os níveis. Por quê? Porque tudo que eu fiz até hoje, eu botei dentro de um programa que eu criei, né? Que se chama Jornada da Evolução, que é voltado justamente para esse crescimento do ser. Então, todo o meu conteúdo está ali dentro. E eu vou tirando dali aquilo que eu preciso. Faço a leitura, faço a avaliação. Com quem que eu vou trabalhar? Vou trabalhar com tal nível da empresa, que tem essa exigência. Eu vou tirar dali as ferramentas dentro de uma linguagem que esse público entenda e vamos direcionar o trabalho para isso, né? Eu vou trabalhar com a massa lá embaixo mesmo, né? Com a galera mesmo lá que pega no pesado lá. Já é não é outro objetivo, mas é outro tipo de comunicação adequada, compreensível, porque são compreensões diferentes, são tempos diferentes, são objetivos de vida diferentes e até experiências diferentes. Todo mundo fala, né? É outra coisa também que se fala muito. Eu estou pegando aqui algumas lembranças que eu tenho, que eu ouço muito nas empresas, né? Não, mas eu quero que o meu time vista a camisa. Certo? Certo. Muito bem. E você? Eu já fiz pergunta assim para gestor, né? E você está com a camisa vestida? Você está com ela? Porque tem que ser o primeiro. E às vezes a gente faz uma análise ali e chega à conclusão que o próprio gestor não está com a camisa ainda, né? Ele quer, mas ele não está. Então, são muitos detalhes que você vai juntando e ajustando. Quando você fala de pessoas, um dos exercícios mais complicados que se tem e que a gente tem que exercitá-lo à exaustão, a paciência. Paciência de ouvir muito, analisar o que está sendo dito, para depois tomar decisões. Por quê? Porque cada pessoa tem uma história única. E isso precisa ser entendido. Bom, Azambuja, tem uma particularidade no teu trabalho de palestra, né, que até você mencionou antes ali, que o título é palestra, não é o título da palestra em si, mas é uma palestra show. Porque a modalidade dela. É a modalidade, né? Isso. É uma palestra que acontece, a exemplo de tantas outras, né? Mas tem uma banda inclusa, cara. É isso aí. Você é músico também, né? Você canta, inclusive, nessa banda aí. Conta um pouquinho como é que é a dinâmica dessa palestra. Eu vou contar, mas lá vem uma história de novo, né? Até porque quando você trouxe essa questão de... É uma palestra show com uma banda que está dentro da palestra. Eu fiz muito a associação dessa tua parte criativa com o jornal lá que você falou. Sim, que, né? Trouxe a partes... questões inusitadas, dá para se dizer assim, sim, né? Sim. Fora da caixa. Vamos lá, vamos de história então para entender a palestra show. O ano é 1985. 1985. Pô, nem o Jonathan tinha nascido. Faz tempo. Eu estava, naquela época eu tinha 14 anos, né? Eu sou de 71, e junto com outros 3 amigos, os 3 eram mais velhos que eu. Um era 1 ano mais velho, o outro 2 anos e o outro 3 anos. Nós éramos uma escadinha assim, né? Mas nós éramos amigos inseparáveis, lá na cidade de Esteio, que era a época da adolescência, era a época do primeiro Rock in Rio, né? Então o rock nacional explodiu de um jeito assim, e consagrou nomes e bandas que estão até hoje aí no cenário musical, né? Os caras já morreram e a banda continua, né? O caso da Legião Urbana é uma, né? A década de 80, a década de ouro do rock nacional, né? Sim, década de ouro, né?
Então, aquelas bandas que se perpetuaram, né? Legião, Paralamas, Titãs, Kid Abelha e por aí afora. O rock gaúcho também, um rock gaúcho muito forte, né? E a nossa influência morando ali do ladinho de Porto Alegre, bandas como TNT, Engenheiros do Havaí, Nenhum de Nós, enfim, uma infinidade de nomes aí. Esses que vingaram, né? Mas você passava nos bairros, tinha uma banda em cada garagem tocando, assim, todo mundo ia ser famoso. E não seria diferente conosco, né? Então, éramos 4 amigos e a gente tinha certeza que ia ter uma banda. Nós passávamos o dia inteiro juntos, todos os dias. Mais na adolescência, né? Estudávamos juntos, a gente saía do colégio, ia para casa, né? Uma época boa, né? Que a gente podia fazer isso, né? Não tinha boleto, não pensava em pagar boleto. Quem tinha era o pai e a mãe, né? Que se vire, não pedir para vir o mundo, né? Se vira, paga o boleto agora. É bem fácil falar isso. Então é o seguinte, ó, a gente curtia a vida, sabe? E outra, era uma vida intensa, mas tinha mais tempo, sabe? Querendo ou não tinha timeline para ficar passando, sabe? Não tinha... A televisão era talvez o aparelho mais tecnológico em casa e o grande diferencial era a quantidade de bombril que a gente colocava na antena para melhorar a qualidade da imagem. Então era uma época de experiências pessoais, relações, amigos, né? E eu, os outros 3 amigos, nós tínhamos certeza que teríamos uma banda, influenciados ali por aquele movimento muito forte, né? Tínhamos até nome para a banda, né? A banda se chamaria Reg 4. R-E-G-E número 4. Reg 4. Até tem uma história também engraçada no meio da história, né? Sabe que vocês devem, não sei se vocês conhecem, mas tem um humorista antigo que morreu há bastante tempo também, que chamava Costinha. O Costinha, quando ele contava uma piada, no meio da piada ele contava outra piada, depois ele encerrava a piada, né? E eu tô quase igual o Costinha com as minhas histórias. Mas quando a gente decidiu que ia ter a banda, eu fui contar o nome da banda para uma professora de português, professora Helena, né? E 50% das pessoas que eu falei aqui já morreram também. A professora Helena também já morreu, né? Querida professora Helena. E eu fui contar para ela e falei para ela, eu estava na 7ª série, acho que é a 7ª série, naquele ano era por série, né? Aquele tempo, 1º grau, por série. E eu falei, professora Helena, vamos ter uma banda, eu, fulano, Beltrano. E eu falei, vai se chamar Reg 4, e mostrei para ela, eu fiz até um desenho, né? Da logomarca da banda, como é que seria e coisa e tal. E ela olhou para mim assim, querida, né? Meu filho, olha só, pelo português aqui, teria que ser Reg 4, porque teria que ter o U ali para ter som do reggae, né? E eu olhei para ela, cabelo comprido, né? Rebelde, né? Roqueiro, 14 anos de idade, né? Olhei para ela assim, a banda é minha, eu chamo como eu quero. Eu não sei porquê, mas foi o único ano que eu peguei recuperação. Não sei porquê, em português, né? Não sei. Mas os amigos eram o Regis, o Eduardo, o Gladir e o Edson, que são as 4 iniciais da banda, Reg 4, que éramos 4. E nós tínhamos certeza que ia ter uma banda, ia ter uma banda, ia ter uma banda, ia ter uma banda. A vida foi nos mostrando que nós não teríamos a tal da banda. Todos de família pobre, humilde, sem dinheiro, mente escassa, sem incentivo. Ninguém tocava nada também. Eu tocava um pouco de violão, o resto não tocava nada, né? Cada um sabia o instrumento que ia tocar, mas nunca aprendeu. Resultado disso, antes da virada para os anos 90, a ideia se foi. Um já arrumou uma namorada e casou, o outro foi fazer não sei o quê. Nunca deixamos de ser amigos. Mas a Reg 4 ficou só no sonho. Mas nunca saiu do meu coração. Nunca saiu. E sempre que a gente podia se falar, que a gente se encontrava, a gente contava as histórias e o sonho que ficou para trás. Em 2014, em Caxias do Sul, numa conversa com um amigo, eu contei para ele essa história. E ele é músico, né? Exatamente surgiu a história porque ele é músico, o Marcos Vinícius. E o irmão dele é músico, o pai dele também é músico. E eu contei a história para ele, porque eles me convidaram, eu trabalhava na rádio, e eles me convidaram algumas vezes para participar eles tinham uma escola de música, né? Para participar do recital. Eu participei de 3 recitais de fim de ano com eles. Porque eu fiz algumas aulas para recuperar o violão e aprender um pouco. Eles me convidaram, vai com a gente lá no recital, era um teatro grande lá, o teatro na Casa de Cultura em Caxias do Sul, e eu participei. E um dia eu contei para eles, cara, eu tenho uma história com a música aí que nunca fechou, e assim, mas contei por contar a história, como eu estou contando para vocês, para nossa audiência aqui agora. E ele olhou para mim e disse, por que não realiza o teu sonho?
Eu disse, não, meus amigos nunca aprenderam a tocar nada. A gente hoje, cada um está num canto diferente. Aí, 2 moram na Grande Porto Alegre, eu morava em Caxias na época, né? Eu moro aqui em Caxias, o outro mora lá em Montevidéu, lá no Uruguai, não está nem mais aqui no Brasil. Não, mas tu realiza o teu sonho. Eu disse, como assim? Eu disse, claro, cara, já te ouvi cantar, tu canta direitinho, vamos montar uma banda, vamos montar um show. Eu trago os músicos, porque ele vivia no meio dos músicos, né? Tu monta o repertório, a gente faz isso. E aquilo me disparou um gatilho, né? Eu disse, pô, será? Bem, para resumir a história, dia 18 de outubro de 2014, numa casa de shows lá em Caxias do Sul, que na época se chamava Aristos London House, que tocava só bandas lá, a Reg 4 subiu no palco. 29 anos depois de que ela foi pensada, que foi em 85 a primeira vez, 29 anos depois subiu. Porque quando eu montei a banda, eu perguntei para eles, né? Perguntei lá pro Marcos Vinícius, né? Cara, posso colocar o nome da banda de Reg 4? Eu vou homenagear os meus amigos. Uhum. Eles não vão estar aqui, eles não podem estar, mas eu posso. Aí ele olhou para mim e disse, a banda é tua, tu coloca o nome como tu quiser. Viu só como o tempo volta as coisas que eu tinha falado para a professora, né? E eu coloquei o nome de Reg 4. E nós subimos no palco e fizemos um show de mais de 3 horas, repertório todo dos anos 80. E era para ser só aquele show. Só que daqui a pouco veio um segundo convite, um terceiro, e a banda começou a ter uma vida, né? Tocando covers, só Brasil anos 80. E foi. E aí, no ano de 2019, eu estava em busca de criar algo diferente. Já naquele projeto da empresa, que eu ainda estava, né? Então, você conciliava nessa época a empresa e a banda? A banda era um hobby, né? Sim. Era um hobby. Né? Continuava com o meu trabalho profissional, a banda era apenas um hobby, né? Não tinha nada profissional na banda. A gente fazia shows. Na própria empresa que eu atuava, nós fizemos acho que 2 ou 3 shows nas convenções. Então, a banda era um hobby bem feito, como eu falei para vocês antes, eu gosto das coisas bem feitas, bem feito, trabalho sério, mas era um hobby. Não ganhava-se dinheiro, né? Não se sustentava. Os músicos ganhavam lá o cachê deles e coisa e tal, mas para mim não tinha nada como sustentação financeira. E em 2019, numa noite, no meio do ano, assim, atravessando o Mato Grosso de carro, saindo de Lucas do Rio Verde para ir para Cuiabá, dá mais ou menos umas 4 horas e meia, 5 horas de viagem, eu tive um insight. De noite, viajando na estrada, e eu estava ansioso. Sabe aquela história que eu falei antes, de você dar um passo para trás, o campo de visão se abrir e você enxergar oportunidades? Eu estava há um tempão já em busca de alguma coisa nova, alguma coisa que pudesse trazer ao palco, na área do conhecimento, uma novidade. Por quê? Subir no palco para palestrar é algo importante, mexe com as pessoas. Mas lembram que eu disse há pouco, eu sei dos meus das minhas virtudes, das minhas não virtudes. Eu também sei das minhas forças e das minhas menos forças, né? Tem as palavras que eu não gosto de falar porque você joga para o universo coisas que não são boas, né? Para não falar fraqueza, né? Então, as minhas nem tão forças ou não tão forças, né? Eu sei, eu sou um cara muito consciente. Pô, eu quero palestrar, cara, mas quem sou eu na fila do pão, né? Pô, tem grandes palestrantes por aí. E ser apenas mais um para chegar em cima do palco e fazer a mesma coisa, eu tenho palestras convencionais que eu subo, eu tenho outras 3 palestras com temas bem bacanas que eu trato, né, na área comportamental. Mas eu queria alguma coisa maior. E eu tive um insight. E se eu fizer uma palestra com a banda no palco? E aquilo veio assim. De Lucas do Rio Verde até Cuiabá, eu tinha mania de dirigir a minha caminhonete, né? Eu tinha a caminhonete S10, e do lado, eu viajava sempre sozinho, e um caderno com uma caneta no banco do caroneiro aqui, porque eu tenho que ligar para o Jefferson. Aí eu escrevi ali, Jefferson. Porque quando eu chegava lá no local, eu sabia que, né, eu passava para a agenda. Então era um caderninho para quando eu tinha alguma lembrança, eu riscava ali, botava o nome de alguém. E eu comecei dirigindo, não façam isso, tá? Mas eu comecei. Lá só reta também, né? Quase que larga e vai sozinho, né? E eu comecei a fazer um esqueleto, né? Esqueletar a palestra, assim. Músicas, mensagem, o tema. Qual é o tema? Um tema universal. Um tema que eu possa levar para qualquer nível, de qualquer empresa, de qualquer grupo social. Felicidade. Tem tudo a ver com o que eu trabalho.
E é uma das coisas mais importantes. E tanto é importante que a nova NR1, que vai entrar em vigor, a norma reguladora, né, da gestão de risco nas empresas, ela está com um foco agora muito intenso, vai entrar agora em abril, né? Ela vai valer, voltada aos riscos psicossociais. E fala-se muito em felicidade. Então, eu não estava errado, estava certo o tema. E fui esqueletando e praticamente em 4 horas e meia, 5 horas de estrada, eu montei a palestra. Já fui pensando nas músicas que podia encaixar no repertório e montei uma estrutura de palestra que ela é única no Brasil hoje. Existem outras palestras com música, existem boas palestras, mas da estrutura que eu montei, da maneira que eu fiz, do encaixe do tema com as músicas e as dinâmicas que eu aplico nas pessoas que estão na palestra, quando eu apresento as músicas, que serve como ancoragem para os temas, para elas não esquecerem, né? É uma ancoragem. Ela é um modelo único no Brasil hoje. Então, coloquei o nome lá, Palestra Show Felicidade, uma consequência. Que no título você já tem uma mensagem, que a felicidade é uma consequência. Sim. Consequência do quê? Daquilo que você faz. Das ações. Das decisões que você toma, das ações que você empreende e da sua percepção de mundo, do autoconhecimento. A felicidade é uma consequência. E aí, como é que eu estruturei ela? Eu estruturei através dos 7 verbos que produzem a felicidade. Aí eu fui estudar, fui trazer muito do que eu sabia, muito do que já tem de conhecimento por aí, e criei uma trilha, os 7 verbos que produzem a felicidade. Por que verbo? Porque o verbo é ação. Se é uma consequência, tem que ter ação. Então a gente tem que sair dessa coisa da espera, posição passiva de espera. Então eu criei o verbo. O verbo é ação. Então o primeiro verbo é decidir, o segundo é assumir, o terceiro é sorrir, o quarto é sonhar, o quinto é agradecer, o sexto é renunciar e o sétimo é perdoar, né? Poderiam ter muitos outros, mas eu escolhi esses 7 porque eles criam uma trilha lógica. Por quê? Porque as pessoas precisam entender e se praticar. E algumas desconstruções eu vou fazendo ao longo da palestra. Por exemplo, o verbo sorrir é uma desconstrução que eu faço. Se você perguntar para 10 pessoas aqui na rua, né, a questão do sorriso, elas vão dizer, a maioria delas com certeza vai dizer que o sorriso é uma consequência da felicidade. E, na verdade, a felicidade tem que ser uma consequência do sorriso. O sorriso é um hábito. Rir, sorrir, é um hábito. É você chegar no local de trabalho e você dar bom dia para as pessoas e entregar a elas um sorriso sem esperar do que vem do outro lado. Porque você não está fazendo por elas. Você está fazendo por você e também por elas. Então, é a inversão de uma lógica que a maioria das pessoas está esperando sorrir depois que ficar feliz. Quando eu digo lá na origem do meu trabalho que eu invisto no ser para capacitar na conquista do ter, é isso que eu estou falando. O ser é isso. Se eu chegar no ambiente de trabalho e der bom dia, minha gente, tudo bem? Como é que vocês estão? E der um sorriso para as pessoas e ninguém responder, a partir daí passa a ser um problema delas. Perfeito. A tua parte está fazendo, né? Não minha. Entendeu? Porque eu tenho que fazer primeiro por mim. Quem quiser responder, vai responder. Quem não quiser, livre-arbítrio. Mas eu tenho certeza que a amargura dessa pessoa está fazendo mal para ela. Já não mais para mim. Por quê? Porque eu saí da sintonia dela. Eu saí da vibração dela. Ou ela entra na minha vibração, ou ela vibra lá sozinha. Entende? Agora, eu estou dando uma chance para ela, porque o meu sorriso tem esse poder. E o sorriso é um hábito. Então, a palestra ela vai mostrando essas reconstruções. Eu chamo de destruições e reconstruções, né, de conceitos. Eu acho muito legal. Bom, eu não tive a oportunidade de assistir ainda, mas isso que você falou de você tá ensinando a pessoa. Por exemplo, agora a gente está conversando. Cara, vai chegar um momento, em algum momento da vida, que essas informações elas vão se perder, né? Mas se você ancora elas com a música, até antes de a gente começar a gravação, a gente estava falando de fazer associações e tal, né? E você está associando todo esse conhecimento que você está replicando, passando para as pessoas, associando às músicas, que é uma forma muito mais fácil de guardar aqui na caixinha, né? Por causa da dinâmica, né? Essa do sorriso, por exemplo, né? Vou dar um spoiler aqui. Quando eu falo do sorriso, eu faço essas desconstruções e reconstruções, enfim, falo dos benefícios que a saúde já estudou, trago alguns deles, de sorrir,
o benefício do sorriso, benefício pessoal e coletivo. E aí eu faço uma pergunta, né, antes de encerrar esse capítulo, né? Como é que a gente produz um sorriso? Porque as pessoas me perguntam, tá, mas e aí, como é que eu produzo um sorriso? Se eu quero ter autonomia, eu tenho que aprender a produzir o sorriso. Aí eu digo, né, tem várias fórmulas, né? Contar uma piada ou ouvir uma piada, né? E quer ver você sorrir é ouvir alguém contar uma piada que o cara não sabe contar a piada. Parece que a gente ri mais ainda, né? Mas ri do cidadão. Mas a gente tá rindo e tá bom, e tá gostoso, entendeu? Ver um filme de humor. É bom, cara, né? Tem uma coisa que eu adoro fazer. Eu ainda não descobri se é pecado ou não. Eu estou tentando... Se for pecado, eu paro. Tá? Mas ver alguns vídeos que tem, alguns compilados que aparecem na internet de vez em quando de tombos. As videocacetadas. Cara, eu me desmancho de rir. Porque tem cada idiotice que acontece ali que é difícil de acreditar que é verdade. Mas eu me desmancho de rir. E é bom, sabe? É bom. Rir do tombo dos outros é maravilhoso, né? Tem que rir do seu próprio. E a gente ri da gente mesmo. Quando você adquire essa autonomia do sorriso, tu ri de ti mesmo quando tu faz algumas bobagens, né? Então tem várias maneiras. Mas tem uma que é universal para você produzir um sorriso. Vocês saberiam dizer qual é a maneira que você consegue sorrir de uma maneira que é infalível? Cócegas? Não? Dançando. Dançando. E não estou falando de ser dançarino, ser John Travolta ou coisa parecida, né? É você colocar o corpo em movimento ao som de uma música. Nem que seja mexer a perna. Automaticamente o teu semblante abre. Eu nunca vi uma pessoa dançando de cara amarrada. Porque é uma série de reações que o teu corpo começa a ter, que o resultado disso tudo vai catalisar aqui no teu rosto, abrindo o semblante e você automaticamente sorrindo. E aí entra a palestra show. E aí entra um pupurri de ritmos que a gente faz, colocando a audiência toda para dançar. Né? A gente faz uma brincadeira antes, né? Eu faço uma brincadeira, eu faço um curso rápido de dança. Até para soltar um pouco, porque sempre tem um mais envergonhado e coisa e tal, né? E aí eu faço um cursinho rápido de dança com eles, né? Que o curso consiste em levantar o dedo esquerdo, levantar o dedo direito e alterná-los. E mexer o quadril. Pronto, tá dançando, né? E a gente faz um pupurri de ritmos com a banda ali. Começa com um forrozinho, né? Depois passa para um samba, aí entra um axé, aí daqui a pouco já entra uma sofrência e termina com um rockzinho lá para botar todo mundo para cantar, dançar. Então essa mensagem, porque uns começam a rir dos outros, né? Porque tem uns realmente que é a cintura do Pinóquio, né? O cara não consegue realmente se mexer. E tem gente que é boa, que é hábil, que já aproveita a música ali. Tem casais que já saem dançando pelo salão, né? Então tem de tudo um pouco, né? Só esse movimento já faz as pessoas sorrirem. Sim. Então a música entra ali como o quê? Como a âncora, né? Ela está ancorando aquilo ali para amanhã depois você lembrar disso. E esse gatilho vai, inevitavelmente ele vai disparar. Então a palestra tem esse objetivo. Ela vai mesclando a mensagem, que é muito bem embasada, né? Não é um oba-oba. A palestra show é só oba-oba, não. Tem momentos bem... Inclusive ela é dividida em duas situações que estão sempre acontecendo, né? Ou uma, ou outra, ou as duas junto. Que eu chamo de momento eu e o momento nós. O momento eu são momentos em que a pessoa está muito introspectiva. Nesse momento, dependendo do que a gente está tratando, ali tem pessoas que choram, né, que se limpam, e é importante isso. E o momento nosso são esses momentos coletivos, que tem outros também. Então, a palestra dura 2 horas, são 2 horas que parece que passam em 15 minutos. Tal a intensidade que a gente implementou nela e o principal disso tudo, o envolvimento da plateia, que não fica apenas sentada. Sim, ouvindo, né? Isso é o mais importante, né? A interação, né? Mas aí eu vou fazer uma pergunta que eu mesmo vou responder. Talvez vocês estejam querendo fazer a pergunta, eu vou antecipar a pergunta e eu mesmo vou responder. Por que a palestra show? E aí vai entrar uma questão estratégica, que eu quero inclusive deixar para a nossa audiência como uma dica, né? De apurar a questão de autoavaliação. Falei muito sobre autoconhecimento, né? Autoavaliação. Eu quero crescer nesse mercado cada vez mais. Quero me tornar uma referência? Quero. Não por ego, nada que envolva vaidades, porque eu entrei nesse mercado para ajudar as pessoas. Recebo por isso? Recebo. O médico também ajuda pessoas e recebe. Entendeu? Então, faz parte. Mas antes do receber, tem o meu entregar. O meu entregar. Certo? Então, claro que eu quero. Só que eu sei o meu tamanho.
Então, quando eu criei a Palestra Show, eu criei uma palestra para que ela fosse maior que eu. Tem caras, grandes cases, grandes caras aí que sobem ao palco. Se você anunciar hoje aqui na cidade, agora, se você anunciar aqui que ele estará aqui à noite, vai encher um salão aí, porque o cara é referência, e as pessoas vão lá para ver ele. E tá tudo certo, ele construiu isso, ele faz por merecer isso. Talvez pela minha idade eu não tenha mais tempo para... Estou com 54 anos. Um cara desse aí construiu uma carreira de, às vezes, 30, 40 anos, subindo em palco, falando com pessoas. Eu não tenho mais, porque senão eu vou fazer isso com 100 anos de idade. Então eu precisava criar algo que não estivesse centrado em mim. Eu sou o cara que vai lá para cima, que põe a cara a tapa, que entrega o conteúdo junto com a banda. Mas a palestra é maior que eu. Então, foi uma maneira que eu achei de me inserir no mercado sem precisar que o tempo me desse essa autoridade, sabe? Eu consegui fazer uma reversão. Foi por isso que eu criei a Palestra Show. Por essa questão de ela ser maior do que eu. A banda fica o tempo todo no palco? O tempo todo. Ela entra, né, tem um vídeo de abertura, um vídeo que foi feito com o tema, né, uma narração em cima dele. Ela entra, nós fazemos uma primeira música, que todas as músicas têm alguma coisa a ver com o tema, né? Fazemos a primeira música e a partir dali eu assumo o controle e a gente vai entrando com as músicas, né? Mas os músicos ficam sentados ali no palco, todos eles com o figurino preparado especialmente para a palestra, né? Todos eles arrumadinhos, perfumados, né? E tem casos que a gente já fez, não foi nenhuma nem duas vezes, de a gente apresentar a palestra, por exemplo, numa convenção, né? Há pouco tempo aqui em Itá participamos de uma empresa que comemorou o aniversário, fez um fim de semana inteiro, com quase 300 pessoas, fechou um hotel, fez uma convenção de um fim de semana inteiro. A gente foi a principal palestra, né? Fora as palestras internas, a gente foi na área motivacional e comportamental. Nós fizemos a palestra, ela durou as 2 horas, começou às 4 da tarde, terminou ali por volta de 6 horas. Tivemos 1 hora de intervalo, todo o grupo saiu, foi para um outro ambiente, e nesse outro ambiente... Aí a gente fez um show. Um show temático, porque daí era 1 hora de descontração. Então tem esse modelo também, sim, que já fizemos outras vezes. Então a gente une as coisas, né? Faz a palestra num ambiente, ou no mesmo ambiente depois faz um show, que também já teve outros lugares que a gente fez a palestra e depois fez um show para divertir a galera, né? Com aquelas clássicas dos anos 80 que desafiam o tempo aí, sim, estão vivas ainda. Então é isso, você tem uma dupla possibilidade, né? Os integrantes da banda são os instrumentos, no caso, né? Bateria, contrabaixo, guitarra. A banda hoje tem vocal, que sou eu, né? Aí você tem um guitarrista que também toca violão, né? Que conforme a música, o instrumento. Um tecladista que toca também saxofone, que tem algumas músicas com saxofone. A bateria e o contrabaixo. Legal. E o meu instrumento é o triângulo. Sim. Eu toco na hora que a gente... No forrozinho eu toco o triângulo ali, né? Que é o meu instrumento. Mas falar que é um instrumento que precisa habilidade, né? Não é qualquer um. Pro forró é importante. É que nem o pandeiro, né? Tu acha que é fácil? Vai pegar um pandeiro ali, vai nem tocar. Me arrisco, rapaz. Fui tocar o pandeiro, quase que o pandeiro bateu na minha cara, porque é difícil tocar, né? E o triângulo é a mesma coisa, né? Vai bater certinho ali no ferrinho, né? E, bom, você falando todas esses temperinhos, né, que tem dentro da Palestra Show, só desperta mais interesse em poder prestigiar, poder participar. Para as pessoas que estão nos acompanhando também, vamos à parte de colocar na vitrine, né? Como é que as pessoas fazem para entrar em contato? Rede social? Tem algo que queira compartilhar? Sim, hoje, nesse sentido? Como que é? O grande canal de divulgação hoje, né, inegavelmente... Tem um produtor? Geralmente a minha esposa, né, me ajuda nessa questão da produção, né, dos contatos, mas é tudo muito direto também, né? Eu procuro facilitar muito isso aí. Por quê? Porque eu vou lá entregar a palestra para um grupo que representa uma empresa, enfim, uma instituição, e eu gosto de viver esse processo desde o início, para quando eu chegar lá eu estar inserido dentro da ideia da empresa, da cultura da empresa. Então eu entendo o seguinte, o que eu costumo dizer, o que eu resumo é o seguinte, não é a empresa que se adequa a mim.
Sou eu que me adequo à empresa. Então, o conteúdo é o mesmo, tudo que eu vou entregar é igual, mas você adequa a linguagem da empresa, né? Para falar, para se inserir, pelo menos ficar o mais próximo possível da cultura dela. Então, para falar com a gente é muito fácil. Instagram é a principal ferramenta. Direct, lá na própria bio do Instagram tem contatos lá por WhatsApp. Então, é muito fácil falar com a gente, né? E tenho certeza que é uma experiência que as pessoas, quando passam por ela, elas realmente ficam marcadas, né? Ficam marcadas porque é algo muito diferente. Muito diferente. Acho que eu tive a felicidade de fazer algo que realmente impressiona, né? Eu fiquei com 2 assuntos que eu queria retomar lá atrás, né? Fiquei esperando uma brecha aí. Agora, tu já falou bastante, a gente falou bastante da tua parte de mentorias, de palestra, a palestra show, que acho que é sensacional. A hora que tiver oportunidade também, não vou perder de assistir. Mas um dos assuntos, você inclusive deu a brecha ali para a gente... Dei a manchete, mas não dei a informação. Para a gente tocar no assunto, que foi a tua amizade ali com o Fernando, o radialista que acabou falecendo, né, no acidente da Chapecoense. Mas antes de tu falar disso, queria que tu falasse desses 4 anos que tu ficou na Guaíba, cara. Você falou, inclusive, que você trabalhou com um dos teus ídolos, né? Narrador de futebol. Você chegou a narrar também? Ficou só na produção nesse tempo? Como é que foi? Foi uma experiência incrível. Trabalhar numa grande rádio, ela te amadurece, né? Te faz diferente. Porque não era um tempo ainda de redes sociais, onde o bombardeio é muito mais intenso. Mas a Rádio Guaíba dispensa apresentações, né? Talvez eu não esteja autorizado a dizer o que eu vou dizer agora, mas ela perdeu bastante espaço por uma série de fatores, que nem vou entrar nesses detalhes aí, mas eu ainda trabalhei lá numa época de grandeza da rádio, sabe? De exposição, muita exposição. Nós estávamos em todos os jogos da Seleção Brasileira, eu fiz muitos jogos da Seleção Brasileira, viajei à América do Sul e até fora dela, acompanhando a Seleção Brasileira. Dupla Grenal, então, nem se fala, né? Dupla Grenal, onde não havia nem um dia e nem uma hora que ela estivesse descoberta, a dupla Grenal. Tanto o Grêmio quanto o Internacional. Sempre havia um repórter de plantão acompanhando o Grêmio Internacional, onde quer que estivesse. Então, isso vai te amadurecendo, isso vai te trazendo uma responsabilidade muito grande, porque é uma coisa que a internet não matou, mas ela diminuiu bastante, que é a questão do furo de reportagem, né? A gente, numa época em que não se tinha rede social, não tinha um Facebook, não tinha nada para você antecipar a informação, ela dependia de entrar no ar na rádio mesmo, né? De interromper um programa que estava lá, pedir para o produtor te colocar no ar e você dar informação de uma contratação, de uma dispensa ou de alguma coisa importante. Isso era glória para quem trabalhou lá, né? E eu tive a graça de acompanhar assim momentos incríveis. Acompanhei o início de carreira de um dos maiores jogadores da história, que foi o Ronaldinho Gaúcho, né? Eu peguei exatamente aquela transição dele da categoria de base para o profissional e depois todo aquele imbróglio que deu da saída dele quando ele foi para o Paris Saint-Germain e depois o Grêmio botou ele na justiça e cobrou. Eu acompanhei como um dos principais repórteres, porque eu acompanhava mais o Grêmio que o Inter. Você vai começando a ter mais fontes dentro de um clube ou outro, e a direção da rádio vai vendo isso, a coordenação vai vendo e vai te colocando mais lá, porque você está mais próximo de dar notícia, né? Era que a gente tinha que dar notícia. Não só relatar o que está acontecendo, tinha que dar notícia. E a gente era cobrado para dar notícia, né? A chefia cobrava a gente, exatamente por aquela rivalidade com a gaúcha, né? Dar uma notícia antes da outra rádio é a glória, né? É vencer um Grenal, literalmente, né? Então eu acompanhei, tive a graça de acompanhar a transição desse jogador fantástico, numa época que nós tínhamos proximidade dos atletas também, né? Quantas e quantas vezes eu cheguei lá no Olímpico para fazer o dia a dia, né? E o Ronaldinho descia do carro, ia lá, entrevistava ele no pátio a qualquer momento. Né? Você não tinha toda aquela rigidez de protocolo, né? Não. A assessoria de imprensa, ela praticamente só emitia notas, não regulava o trabalho da gente. Né? Então foi uma época muito boa. E a questão de trabalhar com ídolos, né? Eu tenho um princípio meu muito pessoal, né? Eu sempre evitei o exercício da idolatria. Eu não tenho ídolos, né? Eu tenho profissionais que eu admiro bastante, mas eu tenho medo que a idolatria muitas vezes nos cegue, né? Nos deixe cegos
para aquilo que tem que ser visto também. Então eu sempre cuidei muito disso, mas é inegável que eu sempre tive uma admiração por nomes como do Haroldo e do Ranzolin, especialmente porque eu falei que eles fazem parte da minha trilha sonora da minha casa, com meu pai lá com o radinho pendurado, ouvindo, né? Meu pai acabou morrendo muito cedo, morreu em 1992, não me viu trabalhar no rádio, né? E ele era um guaibeiro, a gente chama de guaibeiro, né? Meu pai era um guaibeiro de 4 costados, né? A Rádio Guaíba para ele era tudo, né? Tanto é que um dos maiores narradores, que é o Pedro Carneiro Pereira, que morreu em 1974 num acidente automobilístico, que ele corria na época era classe turismo, ele corria de Opala, lá em Tarumã. Ele, além de ser narrador e chefe de esportes da Guaíba, ele era corredor também. E teve um acidente num domingo à tarde, o carro dele incendiou, ele morreu. Estavam jogando Inter e São Paulo no Beira-Rio, e o Ranzolin estava transmitindo o jogo, e o plantão de esportes da Guaíba entrou no ar e anunciou a morte do Pedro, e o Ranzolin imediatamente encerrou a transmissão do jogo. O jogo não tinha começado, ainda estava na programação de espera. Ele encerrou a transmissão porque disse que não havia a menor condição de trabalhar. O Pedro era um cara muito querido, né? E eu tinha 3 anos de idade, mas a minha mãe conta que o meu pai chorou o domingo inteiro, né? Porque gostava tanto. Então meu pai vivia aquela coisa da narração e ele não me viu narrar futebol, né? Então foi uma coisa que eu sinto, assim, de não ter me visto. Mas trabalhar com grandes caras que eu escutava antes, o caso do Haroldo é um também, né? Isso faz uma diferença. Né? Porque você chega à conclusão de cara, eu não sei se vai dar certo aqui para frente, mas até aqui eu acho que deu certo, sabe? A jornada foi bonita. Porque eu tô lá na beira do campo, porque eu narrei também, mas em respeito, né, aos narradores maiores, eu narrei jogos menores. Narrei muito futsal na Guaíba, narrei bastante e foi bom, porque o futsal te dá uma agilidade, né? Narrei amistosos, jogos menores, né? Os jogos grandes, logicamente, ficavam com os narradores mais experientes. Mas eu fiz muita reportagem, né? Então, você estar lá no Maracanã, né? Tá no templo do futebol mundial, no Maracanã antigo ainda, né? Aquele velho Maracanã. Fazendo um jogo lá, como eu fiz, numa semana eu narrei Grêmio e Botafogo, transmiti, né? Junto com o Haroldo. Grêmio e Botafogo. Era repórter de campo, repórter de campo. Eu lá no gramado Maracanã. Grêmio e Botafogo na quarta-feira, Inter e Fluminense no sábado, né? Aquilo que eu falei antes, já ficava lá, né? Os 2 jogos com Haroldo de Souza, né? Quer dizer, você tá lá no Maracanã, no templo do futebol, a dupla Grenal jogando contra grandes clubes do futebol, grandes públicos presentes, e o narrador que você escutava quando era menino, você tá fazendo reportagem para ele, tá te chamando o tempo todo ali. Cara, foi o que eu pensei. Não sei se daqui para frente vai dar certo, mas até aqui acho que deu, sabe? Então, eu sou desapegado de vaidades também, sou desapegado disso, tá? Mas é um momento que você tem que reconhecer, né? Tem que reconhecer que deu certo, foi legal, foi bacana. E a história com o teu colega ali, né? Bem, o que aconteceu? Em 2016, porque eu cheguei em novembro de 2015, aquelas participações na Rádio Chapecó, que eu citei antes, começaram em 2016, quando o Fernando do S soube que eu estava morando em Chapecó. E ele me procurou e disse, cara, eu preciso de alguém lá no programa de debates para participar com a gente, com a tua experiência, coisa e tal. Eu disse, eu vou, sem compromisso. Não posso ir todo dia. O programa deles era das 6 da tarde até as 7, antes da Voz do Brasil ali, 1 hora de debate. Eu vou, mas não vou sempre. Não, vai lá 2 ou 3 vezes por semana, 1 vez por semana, quando puder. Vai lá, sem compromisso, nem precisa me avisar. O dia que tu quiser, vai lá e aparece lá. E eu comecei a ir. E aquele negócio, né? O cara que trabalha tantos anos em rádio, ele vai lá e começa a falar em rádio de novo, começa a gostar do negócio, né? Começa a gostar. E eu já comecei, tinha semanas que eu estava indo quase todo dia, né? Sobrava tempo, eu ia lá. E aí, na metade do ano, mais ou menos, o Fernando um dia me chamou lá. Ele disse, o seguinte, Chapecoense vai jogar a Copa Sul-Americana esse ano. E a Sul-Americana, se ela for passando de fase, ela vai jogar a primeira contra um time do Brasil. Era um modelo um pouquinho diferente que tem hoje, né? Ela vai jogar... já era eliminatórias desde o começo, né? Ela vai jogar uma primeira eliminatória contra um time brasileiro e, se ela passar, ela vai começar a pegar os times aqui da Argentina, da Colômbia, enfim. Era uma pré-fase para entrar na fase de grupo, se não me engano, né? Não tinha fase de grupo ainda. Não tinha? Não, a Sul-Americana já era direto... Mata-mata. Mata-mata, né? E eu
disse para ele, cara, mas o que tu quer de mim? Disse, é o seguinte, ó, eu quero montar uma equipe, o Fernando era muito competitivo, né? Sim. Disse, eu quero montar uma equipe competitiva e eu vou narrar todos os jogos no local do jogo. Se for na Argentina, se for na Colômbia, se for no Uruguai, onde for. Só que a rapaziada aqui não tem experiência de jogos internacionais. E eu quero te levar. Eu narro e tu faz a reportagem. E me apresentou uma proposta que ele montou lá, inclusive financeira, interessante, né? E eu disse, pois é, cara. Não precisa nem acompanhar o dia a dia. Tu só vai viajar nos jogos comigo. Eu ponderei, né? Pensei. E disse, pô, pode ser uma boa. Pode ser uma boa. O Chapecoense estava realmente numa ascensão, né? Um time muito bom ali em 2016. Sim. E eu aceitei a proposta dele. Nós estávamos sentados dentro do carro dele, sentados os dois dentro do carro dele, na frente da Rádio Chapecó. Porque nós entraríamos para fazer o debate depois. E quando eu fui sair do carro, que eu fui abrir a porta, disse, vamos lá para o debate, então vai começar o debate, né? Eu fechei a porta de novo e olhei para ele e disse, cara, só tem um negócio. Como é que a rapaziada aí vai me receber? Porque eles roeram o osso até agora, né? Chapecoense, até uns anos atrás aí, nem Campeonato Brasileiro disputava. E de repente ela começou a ascender, foi indo, vai jogar uma competição internacional, agora vai jogar a Sul-Americana, pela primeira vez, né? E a rapaziada aí, como é que vai ficar? Não, deixa que eu administro, pode ficar tranquilo, eles sabem da experiência que tu tem, eles não vão ficar chateados. Eu falei para eles, mas eu ficaria se eu fosse eles. Porque eu roí o osso até agora e agora vai chegar o filé. E aí vai vir um cara de fora. Vem um cara de fora. Vai vir um cara de fora comer o filé. Deixa comigo. O Fernando era um cara muito... Ele se impunha muito, sabe? Ele conseguia se impor, assim. Deixa comigo que eu administro. Disse, tudo bem, tu que sabe. Só não quero arrumar nenhum... que o ambiente fique ruim, né? Pesado, né? Pesado, sabe? Tá tudo certo, tudo certo. Fomos para lá, coisa e tal. Na outra semana, ele me chamou. Vem cá. Eu fiquei pensando naquilo que tu me falou. Tu tem razão. Vamos fazer o seguinte, Chapecoense está bem, né? Vai disputar a final, vai disputar agora a Sul-Americana. Eu acho que ele falou, né? Eu acho que esse time vai longe, nós temos chance de chegar até a final, ele dizia. E faltavam 3 fases antes para chegar na final, né? Mas ele, conhecedor de tudo ali, ele disse, esse time vai longe, eu acho que ano que vem vai ter mais. Vamos deixar para o ano que vem? Ano que vem tu vem comigo aí, daí tu faz desde o início, já faz o Campeonato Catarinense, começa a fazer o Campeonato Brasileiro, e se tiver uma competição internacional, tu vai junto. Eu disse, beleza, cara, tá ótimo. Aí o pessoal vai entender melhor. E eu falei para ele, parabéns, cara. Sim. Parabéns pela tua Uma decisão atitude. sensata, né? É uma decisão sensata, porque para mim ia ser legal, sabe? Só fazer jogos internacionais, viajar, coisa e tal. E foi essa minha pergunta para ele que me tirou de dentro do avião, né? Sim. Verdade, pois é. É nisso que eu estava pensando agora. Não fosse isso, na verdade, você estaria lá, né? Eu estaria lá. Talvez seria um sobrevivente, né? Como alguns sobreviveram, né? Não sei. Mas também, né? Mas proporcionalmente foram poucos, né? Então, foi a minha pergunta. E eu tenho isso guardado para mim, assim, como um livramento, como uma orientação. Não sei. É que, dependendo do jeito que você fala, daqui a pouco parece que diz, foi ele, mas não fui eu, né? Porque o Douglas Dornelles, que é o repórter que faleceu junto com o Fernando S. no acidente, eram os dois que viajavam, né? Daqui a pouco alguém pode pensar, mas ele está dizendo, então, digamos, de forma velada, ele está dizendo que bom que foi o outro. Não é isso. Não é isso que eu estou dizendo, né? O que eu estou dizendo é que uma pergunta mudou toda... E são circunstâncias assim, então, até muita gente comenta, né? Daquela própria defesa que o Danilo fez no último segundo lá, né? Que se aquela bola tivesse entrado, cara... Tantas circunstâncias, né? Se nós fizermos aqui um efeito borboleta reverso... Exato. Se nós fizermos um efeito borboleta reverso, nós vamos chegar até 1973, que foi o ano que foi fundada a Chapecoense. Exato. E se aqueles caras não decidissem não fundar a Chapecoense, entende? Sim. Então, os sis e os talvez, não sei até que ponto eles acabam
trazendo alguma luz ao que a gente fala. Mas esse exercício é interessante. Sim. É interessante. Ele é pouco efetivo, né? Quase nada sim. efetivo, né? Mas é interessante. Ele mexe com o imaginário da gente, né? E como é que foi? Você já estava em Chapecó na época ali do acidente, tudo, né? Não Sim, estava sim. na comunicação? Não estava na comunicação, mas isso me fez viver uma primeira experiência de retorno ao rádio, que eu não falei antes aqui, mas é interessante dizer o seguinte. Ó, primeiro, que pelo impacto emocional de tudo que aconteceu, a própria direção da Rádio Chapecó me chamou para fazer a transmissão do velório coletivo que aconteceu no sábado seguinte, e eu fiz a transmissão pela Rádio Chapecó. Até porque o abalo emocional de todos... O próprio irmão do Fernando Duesse é plantão de estúdios. O Fábio Chardon é plantão de estúdios da equipe. Então, tu imagina o nível de emoção que ele estava, né? Então, ninguém tinha condições. E a direção da rádio me chamou e perguntou, você pode fazer a transmissão do velório coletivo? E eu fiquei lá no estádio, lá a tarde toda transmitindo. Foi pesado demais, né? Mas acho que pude devolver ali um pouco desse carinho todo, né? Estando ali, vivendo aquela despedida ali que foi extremamente emocionante. E em virtude disso, eu acabei transmitindo o Campeonato Catarinense de 2017 pela Vanguarda FM, pela Vang FM. Por quê? Porque o narrador da Vang também morreu, né? Mas ele estava sozinho, ele foi sozinho no voo, né? Ia transmitir só ele. Ele acabou morrendo e o professor Tadeu Costa, que é quem faz a gestão lá do esporte, que assumiu o esporte na Vang, estava sem narrador. E ele me procurou. Ele disse, olha, eu preciso de um narrador só para o Campeonato Catarinense. Você pode fazer? Eu disse, professor, a minha agenda é complicada, mas eu vou assumir esse compromisso. E aí fiz o Campeonato Catarinense e dei a sorte aí de narrar um título da Chapecoense, né? Que a Chapecoense foi campeã em 2017, que foi o título do renascimento, né? Porque foi 2 meses depois de ter sido, 3 meses depois de ter caído o avião. Time totalmente reformulado ali, remontado. Totalmente, né? 100%, né? Sim. De tudo, do presidente ao roupeiro. Exatamente, inclusive os que estavam ali na comissão, né? É isso aí. Teve a necessidade de reformular. Mas, cara, eu acho que a gente só tem a agradecer, né, a presença do Azambuja aqui no Fala Mais, essas histórias, terminar com a história da Chapecoense, né, é comovente, né, é sempre um assunto que mexe com as emoções, né, mas eu acho que de tudo que a gente falou aqui, não poderia também deixar de falar dessa parte, porque tu é um profissional da comunicação, né? É de Chapecó, chegou em Chapecó em 2015, então viveu também tudo isso, né? Mesmo não estando ali de fato na CLT, digamos assim, né? De uma emissora e tal, mas inclusive trabalhou, né? Acabou de citar na época. Então, acho que bacana demais também a gente tocar nesse assunto. E te agradecer pela presença aqui, te parabenizar por essa trajetória tua, né? Esses 30, 40 anos já na comunicação, contando rádio, contando palestras, mentorias. Desejar sucesso para você cada vez mais e que tudo que almeja, que você pensa em conquistar, que se realize. Que assim seja, né? Obrigado. Amém, né? Eu que agradeço pela oportunidade, foi uma honra ter estado aqui, né? Agora vocês já sabem meu contato, se precisarem, eu estarei sempre a postos, porque eu sou um entusiasta, né, de a gente tratar desses assuntos e levar isso às pessoas. Eu costumo dizer o seguinte, vou usar até o mesmo parâmetro que eu uso para as palestras e mentorias para aplicar aqui no programa. Eu costumo dizer o seguinte, a palestra incomoda e a mentoria acomoda, né? Quando eu faço a palestra, eu vou lá e lanço uma semente que a pessoa sai de lá incomodada. Ela sai incomodada, ela começa a ver temas da vida dela que precisam ser mexidos. Então ela está incomodada. E quando eu faço a mentoria, uma imersão, uma jornada, seja pessoal ou empresarial, aí a gente acomoda isso tudo, a gente ajeita, né? O programa aqui é a mesma coisa, né? A gente vem aqui e incomoda as pessoas, né? Porque com alguns assuntos elas vão concordar, com outros nem tanto, mas quem sabe com uma boa conversa, né? Me procurem. A gente pode ajeitar isso tudo e vai ser sempre muito bom. Com certeza. Bom, muito grato de poder te receber aqui e te ouvir, principalmente compartilhar essas tuas histórias, a tua jornada e deixar registrado aqui, né, também.
não só para as pessoas que estão acompanhando agora, neste momento, mas também para que isso fique de acervo, né? De acervo aí um pouquinho de todo esse trajeto. Então, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Um agradecimento todo meu. Um abraço e até a próxima. Valeu. E muito obrigado a vocês que nos acompanham e também vocês que estão chegando agora pelas redes, pelos ciclos de amizade do Azambuja, né? Sejam muito bem-vindos. Curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no nosso canal aqui no YouTube também, no Instagram, enfim. E um agradecimento especial às nossas marcas patrocinadoras, a Cicobi Valcredsul, Frigorífico Arvoredo, Notável Construtora, Concorde Informática e o Oeste Mais. Beleza, pessoal? A gente se vê na próxima semana.